Do 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 do. Bem-vindo ao podcast onde a fé nos une entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu. Bem-vindo ao podcast onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um podcast Entre Irmãos, o podcast aqui da comunidade missionária Divina Misericórdia. É sempre uma alegria e uma honra muito grande te receber aqui conosco para um bate-papo edificante, um bate-papo descontraído, um bate-papo que transforma e fortalece a nossa fé em Deus, a nossa fé nos irmãos. Afinal de contas, você é mais um irmão aqui entre os irmãos. E esse projeto só é possível graças às empresas que apoiam a nossa obra, que apoiam o podcast e que apoiam também a nossa comunidade. E como sempre, eu já começo agradecendo essas empresas, que é a Timpani, aparelhos auditivos lá de Ribeirão, a ABS Infraestrutura do meu amigo Alisson, a Vanessa Betarello, corretora e avaliadora de imóveis, a Eversafe do nosso amigo Braulino, a Rodonaves, a Ariane Cantador, fotografia e design e social media, a Visual Corte Laser, que preparou todo o cenário aqui pra gente, Depósito São Cipriano, Edip Peças Automotivas e o nosso produtor, o Jandinho, aqui com a JS Áudio e Mídia. Você que tem sua empresa, você que tem seu comércio, você que é profissional liberal e quer investir teu dinheiro, quer colaborar com uma obra de evangelização, uma obra social bacana e que você conhece, entre em contato aqui com a gente. É um valor bem pequenininho que você vai estar fazendo um favor, um trabalho imenso, levando a palavra de Deus, levando a evangelização a mais pessoas. E você que está procurando um espaço para realizar teu podcast, para gravar seu programa aí para a internet, o nosso estúdio aqui tá para locação também. Pode entrar em contato com o nosso produtor, a JS Audio Media, e você vai combinar com ele um preço bem bacana. E você que não curte o nosso canal, que ainda não curtiu, vai lá, curte, aperta o sininho para você sempre ser notificado nas novidades. Respirar um pouco, né? Então vamos lá. Quero dar as boas-vindas a ele que está sempre do meu lado, irmão Francisco. Seja bem-vindo para mais um podcast. Os nossos cumprimentos, uma saudação a todos o pessoal que nos acompanha aqui para o nosso canal. E hoje um programa para lá de especial, porque nós estamos vivendo na nossa igreja o mês vocacional. E é um mês em que a igreja nos convida a nos debruçarmos sobre as vocações. Então a gente vai estar durante todo o mês falando em cada programa sobre uma vocação específica, né? Então hoje você vai acompanhar uma pessoa que a gente gosta muito, uma pessoa especial para nós, que vai falar sobre a vocação sacerdotal conosco. Exatamente. Ontem foi o Dia do Padre, né? Primeiro domingo de agosto, a gente celebra o Dia do Padre. E hoje, para falar da vocação sacerdotal, está aqui o meu pároco, que eu tenho muita alegria. Padre Marcos, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter o senhor aqui com a gente. Eu que agradeço o carinho, irmão Marco, irmão Francisco, sempre muito queridos. E agradeço de coração essa acolhida por estar aqui, de fato, entre irmãos. Aqui formamos uma família, formamos uma comunidade. Então é uma alegria muito grande para mim estar aqui. Pela primeira vez participo de um podcast. Sério? Nunca participei. Legal.
Então, penso que vai ser uma experiência interessante. Se eu falar alguma coisa que não condiz com aquilo, Sim. a realidade, podem me corrigir e já peço perdão pelos nossos que nos acompanham, não é? Não, mas é muito tranquilo, é um bate-papo bem gostoso. E antes, né, só para o irmão Francisco gosta de colocar os convidados em saia justa com a pergunta estratégica e de começo. Então vamos lá, irmão Francisco, sua pergunta. Não, mas é uma pergunta muito específica, direta, Sim. que a gente sempre faz. A primeira pergunta para todo convidado, você que nos acompanha já sabe. Mas o senhor é mais do que especial essa pergunta, porque o senhor tem um nome que eu vou te contar. Viu? Então a gente sempre pergunta para a pessoa, né? A pergunta é essa: quem é Padre Marcos Roberto Carlos? Padre Marcos Roberto Carlos surgiu de uma família simples de Brodowski. Sou primogênito, né, do casal Aparecida e José Luiz. E primeiro neto. Então surgi ali nessa família simples de Brodowski. E principalmente ali eu falo que começou também a minha vocação. Minha mãe fala que desde pequeno sempre tive este carinho e sempre a família me levava à igreja. Então nós tínhamos esse costume, né, de ir à celebração da Santa Missa e tal. E eu falo que isso foi incutindo dentro de mim esse momento também de olhar para Deus e dizer, nossa, será que eu vou ser algo, né? O que eu vou ser depois, né? É a famosa pergunta que se faz na escola, né? O que você vai ser quando crescer? Né? O que você vai ser quando crescer? Não cresci muito, não, né? Mas tudo bem. O que vai ser quando crescer? E sempre eu colocava lá, padre. Ah, o senhor já colocava? Já colocava desde criança. Já colocava desde pequeno. Né? Minha mãe falou, quando eu comecei a falar, o que você vai ser quando você crescer? Padre. Né? E isso eu falo que acho que foi fermentando, foi cultivando isso dentro de mim. E depois, na adolescência, que foi amadurecendo, né? O Marcos foi uma criança normal, brincava, corria, né? Fazia arte, né? Então, participava principalmente ali da comunidade, tinha uma pequena comunidade, né? No setor ali, que era também conhecido como setor São Marcos, né? Então, a gente se reunia ali. Interessante que a família sempre se reunia ao menos uma vez por mês para rezarmos o terço juntos. Uhum. Então eu falo que surgiu aí, né? E eu falo que ninguém esquece meu nome, né? Porque 3 nomes próprios, ninguém esquece. Eu falar assim, o senhor não tem sobrenome ou o sobrenome é Carlos? Meu sobrenome é Carlos. Meu sobrenome é Carlos. Olha que interessante. Tem uma história interessante. Roberto Carlos não é por causa do cantor? Acredito que não. Eu sempre achei que era... Assim, nossa, a família deve ser muito fã do cantor. Meus pais tocaram nesse assunto. Né? Sim, não. Mas tem uma história muito interessante que quando eu estava no colégio, tinha um professor de matemática, ele sempre chamava os alunos pelo sobrenome. Pelo sobrenome. Quando chegava a minha vez, ele dizia, você é o único que eu chamo por nome. Meu sobrenome. Pronto. Se chama Marcos, se chama Roberto, se chama Carlos. Qualquer um. E tem uma outra história também, às vezes eu vou ao médico, tinha uma recepcionista, ela amiga nossa, acabou ficando amiga nossa ali e tal. Então ela chegava e falava assim, os 3 podem entrar de uma vez. Né? E meu médico, às vezes... 3 em 1. Às vezes meu médico muito sério, ele virava para mim e dizia assim, como vão os 3? Eu falei, os 3 estão ótimos. É quase a Santíssima Trindade caminhando. Olha só, gente. Então, sabe assim, então é muito interessante esse nome, né? Eu falo, vocês nunca vão esquecer meu nome. Né? Justamente porque, não vou dizer que é diferente, mas não é tão comum assim, né? Então, teoricamente, a maioria da minha família não tem sobrenome, é tudo nome, né? Então, surgiu aí esse desejo, né? Eu acho que eu já até antecipei algumas coisas, né? Fique à vontade, Padre. Mas surgiu aí esse desejo de fato ser padre, né?
E na minha adolescência, isso foi amadurecendo ainda muito mais. Antigamente se tinha os famosos encontros vocacionais, né? Eu fiz uma experiência também, eu acho que isso eu nunca contei para ninguém. Assim, nunca comentei assim publicamente, mas eu fiz uma experiência com os irmãos maristas. Os maristas? Com os maristas, que eles iam na escola falar de vocação. O mês de agosto, eles iam nas escolas falando sobre vocação, né? E me despertou isso, sabe? Esse carinho. Falei, gente, eu acho que eu quero ser igual eles, né? Olha. Irmãos maristas. E aí eles davam umas fichas para a gente preencher, e eu preenchi lá com meu nome, endereço, telefone, tal, tal, tal. De repente, um dia, estamos lá em casa, toca a campainha, olhamos, olha o irmão que foi lá na minha sala, ele bateu na minha casa. Irmão Justino, lembro até hoje. Olha isso. Era um senhor já alto, né? Já meia idade, assim. Sentou, conversou, me fez um convite para participar de um encontro, chamava Despertar. Olha que próprio dos maristas. Dos maristas. Olha, e nós fomos, eu lembro que uma vez nós fomos numa casa deles em Campinas fazer um encontro. Então foram vários jovens, idade de 14, 15 anos. Antigamente era mais menores, né? Então eu lembro direitinho que eu cheguei, eu falei assim, gente, tô sozinho, sem meu pai, sem minha mãe, sem minha irmã. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou sentar e chorar, né? Porque... Mas foi muito gostoso porque foi a primeira vez que eu participei de um encontro. Foi a primeira vez que eu participei de um encontro assim que me chamava a atenção. E eu lembro direitinho que eu fecho o olho e até vejo da janela do meu quarto. Eu abri a janela, tinha uma imagem de Nossa Senhora, que tinha um foco de luz nela. Então, à noite, eu achava aquilo maravilhoso. Pena que na época a gente tinha celular, não tinha câmera fotográfica, não tinha nada para registrar. E nós encerrávamos a noite aos pés dela, cantando a Salve Rainha. Olha só. Então, isso foi despertando, né? Foi cultivando. Cheguei, participei de vários encontros, mas aí começaram alguns encontros vocacionais na arquidiocese, né? Que começamos a fazer juntos. Isso na década de 80, né? Que era, vamos dizer assim, foi o afloramento, eu falo que foi das vocações, né? Aquele fervor, né? Já era Dom Arnaldo aqui na nossa diocese? Década de 80, não. Ainda não era Dom Arnaldo. Não, era Dom Romeu. Já né? Dom Romeu. Então, e é interessante que eu e o Padre Vonei, que é da minha turma de ordenação, nós fizemos encontro vocacional juntos, né? Então, eu e o Padre Vonei, nós nos conhecemos desde 1987. Longa data. Longa data. Nós dois já nos conhecíamos. Então, a amizade que a gente leva para a vida, né? Sim. Então, foi muito interessante esse despertar também. Eu falo que comecei lá atrás, despertando, amadurecendo a vocação, a semente, e depois, porque vocação é isso, né? Né? Semente, né? Vocare, chamado, a semente que é lançada. E aí, então, começamos depois a caminhada aí longa de seminário, de amadurecimento, vamos dizer assim, de fato, da vocação. O senhor, então, chegou a pegar aqui o seminário quando tinha muitos. Sim. Tinha outras dioceses já? Ou... Antigamente era Seminário Provincial Maria Imaculada. Da província, então. Da província, né? Então, agora, depois virou Seminário Arquidiocesano Provincial Maria Imaculada. Depois aí ficou só Arquidiocesano. Mas nós, na minha época, nós éramos, não sei se eu vou me recordar todas, mas éramos Ribeirão Preto, Jaboticabal, Franca, São João da Boa Vista, Guaxupé.
A Guaxupé era aqui também. Guaxupé era aqui também. Então, eram todos ali. Eu já morei Hoje no seminário. da província hoje só Guaxupé que não tá desses daí. Guaxupé é Minas. Isso. Nós já moramos ali dentro do seminário em 120 pessoas. Nossa. Era bem 120. povoado. Povoado. Era um Né? tombando no outro ali. É o Sim. seminário que hoje é o Sim. mesmo lá em Brodowski. É né? o mesmo que de Brodowski. Então, a nossa formação sempre foi assim, a gente conviveu ali no seminário com muita gente, com muitas pessoas. E era só filosofia e teologia. Filosofia e teologia. Então, o propedêutico era... Não, era São José? São José. Propedêutico era São José. Então, vamos dizer, a gente começou ali, começamos... A população do seminário era muito alta, era muito grande, né? Então, imagina para acomodar todo esse povo, todo mundo. Então, era tudo muito grande, era tudo muito exagerado, era O refeitório... eu lembro muita que- louça para lavar, muita coisa para limpar, Olha, né? E isso, mas isso era gostoso, porque a gente tinha convivência com outras dioceses, com outras pessoas, então é gostoso. Isso, vamos dizer sabe? assim, a sala de aula tinha o quê? 15, 20? Sim, sim. Hoje a gente vê com 4, 5 às vezes, 4, né? 5. Deve ser muito triste. Então, a minha turma mesmo, vamos dizer assim, de faculdade, nós terminamos em 8, se eu não estou enganado. Foram 8. 7, 8 que nós terminamos. E da minha turma de ordenação, nós somos em 7, né? Somos em 7. 3 foram colocados, né, para ordenarmos juntos, e 4 que começou a filosofia. Começou a filosofia e terminou a teologia, né? Então, isso alguns anos atrás, né? Vamos ser mais precisos, há 25 Há 25 anos. anos atrás. Você falou o padre Ivonei, o senhor, o padre Lucinha, Não, Padre PH, o PH, o Padre Elviro, Elviro, Padre Mário Mário Reis. de Bonfim, Padre Cláudio Nunes. Cláudio não é o... Cláudio é o Nunes. Cláudio Nunes, isso. Isso. E o Padre Alceu, José Alceu. que Você tem tudo isso. Tem. Não parece. Minha caipirinha lá é... Então, são 7, nós somos em 7 que fomos ordenados juntos no dia 14 de maio de 2000. Olha só. Jubileu de 2000, nós Você foi no ano estávamos jubilar. no ano jubilar. No ano jubilar de 2000. Cabo do Bosque. Cava do Bosque. Dom Arnaldo gostava da Cabo do Bosque. né? Gostava. Né? E domingo do Bom Pastor. Era domingo do Bom Pastor. Domingo do Bom Pastor. A primeira turma que ele ordenou, que também foi, acho que 7, que foi um evento na diocese, que foi a primeira turma que foi ordenado 7 padres de uma única vez. Nunca tinha sido antes. Também foi na Cava do Bosque, só que na festa da Ascensão. Em agosto. Na festa não, da não, Ascensão. em agosto não. Festa da Dentro da Ascensão, Páscoa, porque dentro da Páscoa. Dentro da Páscoa. Aí depois ele mudou, aí as ordenações que vieram depois, ele preferiu colocar todas Bom no Pastor. domingo do Bom Pastor, né? E calhou de ser ano jubilar, Dia das Mães e a nossa ordenação. Então o senhor Tudo no mesmo imagina o domingo. que virou aquilo? Tudo no mesmo domingo. Uma festa gigante. Uma festa gigante, né? Uma festa gigante. Então foi, e assim, foi muito emocionante porque além de estarmos, e é interessante que a gente não tinha noção do que era um ano jubilar. Porque como não tinha-se muitas redes sociais, Como tem não hoje. se tinha muitas informações, então era um ano jubilar. 2000 anos da encarnação de Jesus Cristo, né? E aproveitamos naquele momento fazermos também homenagem a João Paulo II, São João Paulo II hoje, né? Então, a dimensão, fala assim, nossa, é o ano jubilar, a nossa ordenação, que alegria. Não, a gente só pensava na ordenação. É claro. Mas, Né? Hoje eu estava refletindo, né? Porque
25 anos é fazer um exame de consciência. Eu fiz um exame de consciência e eu não parei assim, sabe? Não parei em meus afazeres. Eu fiz meu exame de consciência quando eu saí de Batatais e fui até Sertãozinho. Eu fiz meu exame de consciência. Eu falei assim, o que eu fiz nesses 25 anos? E aí começa a passar um filme na cabeça da É gente. muita coisa, né? E a gente começa a perceber que aquela palavra de Jesus que diz: somos servos inúteis, fizemos o que deveria ter sido feito, se concretizou na minha vida. Eu falo isso para todo mundo. Não, a primeira vez que eu estou comentando isso. Não fiz mais nada do que deveria ter feito. Mas já tá falando para um monte de gente já no Já podcast. eu fiz aquilo que deveria ter sido feito. Não fiz nem mais e nem menos. Foi aquilo que deveria ter sido feito. Aquilo que Jesus me pediu. Aí vem, né, as perguntas. Teve uma pessoa que me perguntou, quantos casamentos o senhor fez? Falei, filha, agora... agora você me apertou sem abraçar. Né? Então, quantos batizados? Quantas unções dos enfermos? Né? Quantas confissões? Eu falo que a gente é um pouco de tudo, né? Celebrações de santas missas, quantos que nós pudemos celebrar, sabe? Outro dia eu estava no lugar, acho que numa festa, né? Aí a pessoa chegou, me cumprimentou, tudo. Ô, padre, que bom que o senhor veio e tal. Ó, o senhor batizou meu filho. Eu olhei assim. Minto. Eu fui celebrar com o padre PH no dia 14 de maio, lá na paróquia dele. Chegou um casal, me cumprimentou, tal, assim. Ele falou, o senhor batizou ele, tá com 21 anos. Falei, Jesus amado. Né? Como o tempo passa. Eu falei, nossa, você tá ficando Você já tá batendo os filhos dos filhos. Você tá ficando muito velho. Mas como é bonito, né? Pensar assim, eu tô aqui pensando no senhor, quando o senhor vai pensando, né? 25 anos, quantos casamentos, quantos batizados, quantas confissões. Eu fico pensando, quantas almas pelo seu ministério o senhor retornou, conduziu a Deus. Isso é maravilhoso. E nada mais é do que o senhor pede, do que Deus pede. Sim. Né, ao sacerdote. E como é bom ser esse servo inútil, né? Só obedecer o que ele pede. Aí nós não temos menos probabilidade de fazer errado, né? Com certeza. Vamos só obedecer. Aquilo que eu sempre falo, eu prefiro errar com a igreja do que errar Sim. sem ela. O irmão Francisco fala isso muito pra gente. Sempre falo isso. Temos que ter essa consciência. E se nós temos essa consciência, a nossa vocação tem sentido. Né? Exatamente. Vocês podem me perguntar, o senhor esperava que o senhor ia celebrar 25 anos? Não. A gente nunca sabe. Nunca sabe. A gente nunca sabe. Realmente. Né? Mas eu aprendi muito com a vida. Sabe? A vida vai nos ensinando certas coisas que a gente para e fala assim, puxa vida, eu não tinha pensado nisso. Antigamente, como a gente vive muito no automático, né? Antigamente, eu pegava a minha agenda, olhava todos os meus compromissos semanais, depois, na véspera, eu já olhava o que eu tinha que fazer no outro dia, aquele desespero. Hoje, eu vejo a minha agenda de manhã. No dia. Então, hoje de manhã eu tenho isso. Né? A gente se prepara. E eu digo assim, aquela impressão que a gente tem de que o tempo está mais curto, parece que está correndo mais o relógio, não. A hora continua com os mesmos 60 minutos e tal, mas é o volume de informações que chega muito grande, e esses compromissos que o senhor falou também, eles aumentaram. Então a gente dá a impressão, porque quando acaba o dia a gente vê que a gente não deu conta de fazer tudo, joga um pouquinho para frente. Isso. Né? E eu falei aqui no último programa, repito aqui uma coisa que eu acho interessante, né? E as pessoas precisariam entender isso hoje, principalmente, não somente em relação aos ministros ordenados, mas em várias outras profissões também. Antigamente era muito comum, acabando da missa, as pessoas param, vêm cumprimentar, tal, sua benção, para. Eu preciso falar com você, vem aí quarta-feira, nós conversamos.
Então, esses dias agora, eu tinha terminado a missa, a gente estava saindo na procissão final, e uma senhorinha veio, chegou a mim e falou assim, eu preciso falar com o senhor. Né? E eu fui tão espontâneo, pois não, pode falar. Ela, não, mas é particular, não é que não. E eu ali, paramentado, o que eu disse para ela? Falei para ela, olha, eu vou deixar meu telefone com a senhora me liga que eu vou dar uma olhadinha e te marco o horário, a senhora vai, a gente conversa. Tá? Ela olhou para mim e falou assim, tá metido agora, né? Tem que marcar a hora para falar com você. Aí eu falei, gente, mas não é que se a gente não marcar, isso, a gente vai fazer rolo, a gente vai marcar 2 coisas no memorário, ou então as pessoas, às vezes, não sei se deve acontecer muito também contigo, tem muita gente que vai, às vezes, na comunidade, chega lá, eu não tô. É um homem difícil, a gente vem aqui, não tá aqui. Não para em casa. Eu não sabia que você vinha aqui. Não para em casa. Não para em casa. Então, de repente, a gente fala, pessoa, se você vai lá na paróquia sem avisar e sem olhar a programação, aí chega lá o padre não tá, você fica bravo, porque quer falar com o padre, mas não tem como. É muito compromisso, e às vezes a gente, que nem hoje eu cheguei aqui, né, no estúdio, e eu tô acostumado a chegar, o Jandim já tá aqui com tudo pronto, montando, né? E aí eu falei assim, hoje eu vou um pouco mais cedo, que eu ajudo o Janderson a montar, né? Mas eu vi o meu mais cedo. E eu cheguei aqui, o Jandim não estava. Eu falei assim, gente, será que eu marquei dia errado para gravar? Será que eu tô aqui no dia... Fui olhar na agenda, eu falei, não, mas aqui eu postei ontem, tá certa a data da gravação. Aí eu liguei, Janderson, tá certo, você vai vir? Aí ele mandou até risada. Não, eu tô indo, calma, até tal hora tem tempo. Mas é porque é tanta informação que se a gente não tem, mesmo tendo na agenda, às vezes a gente faz confusão. Mas o senhor falou uma coisa, e é verdade, isso já aconteceu várias vezes, né? Quando as pessoas falam, eu preciso falar com o senhor, olha, ligue na secretaria que o meu secretário agenda para você. Algumas pessoas no começo estranhavam, né? Aí, nossa, mas por que tem que agendar para falar com o senhor? Porque se você agendar às 14 horas, você pode ter certeza que às 13h45 eu já estou te esperando. E a hora vai ser sua. Você não vai ter que ficar esperando, né? Aí, e nem falar de pressa. Isso, aí às vezes as pessoas, talvez até, vocês estão se perguntando aí, né, que está nos acompanhando, mas se eu chegar lá e o senhor estiver lá, o senhor me atende? Atendo. Sim. Se eu estiver lá, eu atendo. Porque às vezes é uma conversa rápida. Sim. Então, às vezes, já aconteceu várias vezes de uma pessoa sair, ter outra chegar e falar, o senhor pode me atender? É claro, vamos lá, né? Às vezes eu peço, só me dá um minutinho para ir lá no fundo tomar uma aguinha e voltar. Pronto, sabe? Então, se não acontece isso, nossa, eu fui lá na paróquia São Sebastião, cheguei lá, o padre não estava, o padre não para em casa. Mas esquece que nós temos outros compromissos. Hospital, Zeca, velório, casas para visitar. E assim, não é que a gente não para, que a gente tem outros afazeres também. E principalmente, eu gosto... Por que eu gosto que... principalmente que a agenda. Para a gente se preparar e ter uma conversa tranquila. Pelo menos de 15 a 20 minutos você tem o seu horário. Se você levar 5 minutos... Vai sobrar para outra pessoa. Vai sobrar para outras pessoas, né? Então... Por isso que eu falo, é saber acolher, né? É acolhida. Imagina, se o senhor quisesse falar com todo mundo que tivesse... preciso falar com o senhor. Não, já fala agora. Não dá gente não ia tirar paramento nunca. Vai tirar o paramento e o pior de tudo é que às vezes vai esquecer depois que a pessoa pede. Sim. Eu, por exemplo, porque aí realmente eu falo que às vezes a gente falha. Sempre que eu coloco as intenções nas minhas orações diárias, eu coloco assim, por todas as pessoas que me pediram orações que porventura eu tenha esquecido o nome. Porque às vezes o senhor está andando na rua, na fila do banco, a pessoa fala, reza para minha avó, reza para minha tia, vai internar, vai fazer uma cirurgia e tal. E a gente pergunta o nome, é Maria, e às vezes você não vai lembrar. Então eu falo, não, eu vou rezar. O hábito que eu peguei, essa questão de rezar, que eu também não assumo compromisso sozinho, né? Que eu sou de uma comunidade, então aquilo que eu assumo a comunidade tem que assumir. Sim. A pessoa, reza para fulano de tal, eu já pego e falo, qual que é o nome? Aí eu já ponho até no grupo. Por favor, coloca nos livros de orações e rezar. Já manda que aí todo mundo vai estar rezando. Porque senão a gente esquece. Ô padre, dentro da vocação, eu queria fazer uma pergunta pro senhor. O senhor falou 2 questões aí, que nos anos 80 foi o boom da vocação, que é esse momento o senhor entrou, que não tínhamos tantas redes sociais, tanta informação.
o senhor se ordenou num ano jubilar, só que também não tinha essa consciência que as mídias sociais hoje traz, né? E como que nós podemos, então, entender que no momento onde o mundo ele é tão dinâmico, o mundo se tornou tão grande e tão pequeno ao mesmo tempo, a gente tem um esvaziamento dessas vocações. Não seria para ser inverso, que agora o pessoal tem mais informação, tem mais acesso, tem mais conteúdo. O que o senhor, como dentro da vocação ministerial do sacerdócio, enxerga dessa situação, dessa condição? É muito interessante a gente olhar para tudo isso e ver que antigamente as famílias estavam mais juntas, as famílias estavam mais unidas. E talvez a correria do dia a dia, dos muitos compromissos, muitas coisas, isso acaba passando desapercebido diante da grande necessidade da igreja. A necessidade da igreja em ter vocações não é diferente lá da década de 60, 70, 80, enfim. É mesmo. A mesma necessidade que a igreja teve de vocações, ela tem hoje, né? Mas eu falo que antigamente a gente estava mais suscetível, aberto à questão do chamado, né? Hoje em dia, vamos dizer, nós temos lá os nossos jovens e tal. Você pergunta, quem quer ser padre hoje? Dificilmente alguém se manifesta, não é? Mas eu vejo que ainda é suscitado no coração dos nossos jovens, ainda assim, o chamado, a vocação. Talvez ainda falta um amadurecimento em entender esse chamado. Aí a gente volta lá na Sagrada Escritura, a vocação de Samuel. Sim. Fala, Senhor, que teu servo escuta. Né? Exatamente. Então, quer dizer, muitas vezes estão surdos à voz de Deus, né? Às vezes chama, né? E qual é a nossa resposta? Né? Então, é nascer. O recado, tem uma música, agora não me recordo, mas fala isso, né? Um dia ouvi teu chamado, divino recado. Divino recado, batendo no coração. Exatamente. Então, muitas vezes o coração está fechado, né? É isso. Mas se a gente olhar para a nossa atualidade hoje, eu falo que a resposta vem. Basta a gente saber, entender, compreender, amar, né? Amar mais. Então, mas eu vejo, padre, assim, é claro, você talvez esteja um pouco mais distante de nós, geograficamente falando, mas da nossa realidade enquanto igreja na região de Ribeirão Preto, é claro que isso, alguém vai dizer, se deve muito a um ou outro bispo, mas, por exemplo, quando eu era criança, que já se faz muito tempo, né? O senhor não tinha, né? Nem pensava. Já faz mais de 25 anos. Já mais de 25 anos. Com certeza. E aí, eu lembro que, por exemplo, a minha cidade, um padre respondia por 2, 3 cidades. Aqui em Batatais tinha 2, 3 paróquias. Então, quer dizer, quer dizer, hoje nós vemos, praticamente todas as paróquias têm um pároco. Isso. Tem padre em outras funções diocesanas, sem paróquia, etc. Tal. Porque era uma escassez muito grande antigamente. Os religiosos vinham, tinha que socorrer todo mundo. Sim, sim. Então, se a gente olhar por esse lado, a gente pode dizer assim, houve assim uma melhora. Com certeza. Só para ilustrar isso que o senhor acabou de falar, um padre uma vez, ele disse, conversando, ele disse assim, eu atendia 3 paróquias. E eu tinha um Fusca. Indo de uma paróquia para outra, eu dormi no volante. E quase bati o carro. Quase morri. Ele falou que ele parou no estacionamento, respirou, deitou no volante e chorou, pedindo que Deus enviasse vocações. Meu Deus. Olha. Então, quer dizer, a gente percebe quanto que era, entre aspas, né, esse sofrer, porque tinha que atender várias regiões. E posso falar uma coisa? Hoje em dia, não está diferente.
né? Olha o tamanho de nossas comunidades. Tamanho de Elas nossas cresceram, né? paróquias, né? A gente anoitece com 10 casas, amanhece com 12. Exato. O Padre Mateus esteve aqui e falou isso, né? A Que região dele, o né? Padre Mateus falou lá em Ribeirão, na paróquia dele, a gente perguntou quantos habitantes. Ele falou, calculo mais ou menos 70 mil. Eu falei, nossa, é maior do que, mais população do que a cidade inteira de Maceió. Sim, as periféricas, principalmente. Agora, o contrário acontece com as centrais. Das cidades maiores que a gente vai e conversa, o centro só tem comércio, só tem banco, Sim. só tem tal. Sim, Tem muito pouca gente que mora e as pessoas que moram são todas idosas. sim. Então as paróquias, tem paróquia que não tem catequese, que não tem criança, é difícil um batizado. Então o centro diminuiu. Diminuiu, Né? diminuiu. É uma coisa interessante. E assim, alguns bairros daqui da cidade também são bairros volumosos, Sim. que são bairros que começaram primeiro, e principalmente bairros que têm uma grande quantidade de idosos, né? Então isso também acaba influenciando. Mas, ao mesmo tempo, acaba nos ajudando. Porque essa comunidade, ela acaba abraçando também as vocações, rezando pelas vocações, Sim. né? Temos o serviço de animação vocacional, né? Antigamente tinha esse serviço de animação vocacional, hoje temos os encontros vocacionais. Nós temos a nível de arquidiocese o serviço, sabe? Sim, Aí nas paróquias não tem, ou alguma paróquia tem? olha, eu acho que eu vou ficar devendo essa pergunta. Não, porque essa eu tô falando porque resposta. eu desconheço. Eu Não, eu confesso também que eu não sei se tem. desconheço. Né? Porque eu Eu acho que é uma acredito. coisa que deveria começar a ser pensado. Aham. Né? Ter pelo menos uma ou duas pessoas na paróquia responsável, até por não só detectar, mas porque se ficar tudo na mão do padre, coitado do padre. Não, Né? não. É difícil, Dá né? Porque o conta, coitadinho. muita coisa. Porque é uma observação que às vezes a pessoa não tem nem coragem de falar com o padre. Aham. Mas quem está ali observando isso, para poder fazer os encaminhamentos, eu acho muito, muito necessário isso. Sim, Eu acho muito bonito. Porque eu estou falando aqui de vocações sacerdotais diocesanas. aham. Eu acho que os religiosos sofrem mais ainda hoje, né? Sim, sim. Porque a gente percebe que os diocesanos têm mais vocações hoje do que os religiosos. É porque muita gente tem, algumas pessoas têm essa dimensão, somente vocação sacerdotal Ela não sabe essa separação do secular e o religioso. do religioso, não é? Mas, vamos dizer, esse mês, né, que nós estamos celebrando, Vocações. né, vocação sacerdotal, vocação religiosa, A família. vocação à família, né? O A leigo. vocação dos leigos, a vocação dos nossos catequistas, né? Eu tive a graça na minha missa de celebração de bodas, a minha catequista está presente. Oh! Meu Deus do céu. Que legal. Né? Ela fez a primeira leitura da minha ordenação diaconal e ela estava presente na minha missa de 25 anos. Nossa, que imenso. Né? Até no final eu agradeci, eu disse a ela, a senhora tem uma grande parte de responsabilidade por aquilo que eu sou hoje, Que bom. sacerdote. Riqueza, né? Eu, aqui, fico pensando, eu como catequista, Eu fico devendo. um dia dar uma olhada assim, falar, nossa, eu vejo a Dona Maria Parreira, que foi Dona Maria catequista Parreira. de Dom Vilar. Aham. Eu falo assim, imagina assim, você sabia que você foi catequista de uma pessoa que hoje é padre, uma pessoa que é bispo, né, e que passou, né, pelas suas mãos, né? Sim. Aquela sementinha que o senhor falou Aham. foi regada um pouquinho, Eu lembro né? que eu fiz questão de levá-la lá na sagração episcopal dele, na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora em São Paulo. Aham. Eu fui e a levei. E ele é uma pessoa muito gentil, Sim, muito que é aquilo, sim. né? E depois a gente fez uma amizade tão bonita, ele foi celebrar na comunidade, já como bispo, né? E eu lembro que ele falando da experiência de estar Lembrou diversas sentado, vezes, né? mas de estar sentado na primeira fila e de estar vendo dois santos, que era a Madre Teresa e João Paulo II, né? Aham. E aí nós acabamos indo na posse dele em Cáceres. Fui eu e o irmão Luiz, a gente viajou daqui para lá, porque a gente fez uma amizade muito bonita. Aham. Mas eu já peço perdão também que eu não fui no seu jubileu, porque você vai fazer jubileu no meio da Terezinha de Santa Rita. Santa Rita. Aí não tinha como sair, porque estava meio complicado, né?
Mas, então, a gente quando coloca isso, só para que você possa entender, a gente fala o secular e o religioso, o pessoal, mas o secular, o diocesano não é religioso? É também. Só que o religioso significa que ele pertence a um instituto ou a uma congregação, né, como você conhece aí os franciscanos, agostinianos, dominicanos, claretianos, etc. E o diocesano, ele é um padre vinculado ao território da diocese, né? Então, ele ordenado, ele vai trabalhar naquela diocese. O religioso, ele pode ir para onde a congregação estiver, ele vai, né? Então, E daqui só essa diferença. E daqui 2 semanas, você que acompanha o nosso podcast, aqui vai estar as irmãs religiosas para falar da vocação religiosa. Vocação religiosa. Exatamente. Vamos estar trabalhando aqui também daqui 2 semanas. Guardem na tua agenda. Isso, a gente vai estar aqui também conversando. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Primeiro, quando o senhor entrou, o sistema não era esse de fazer já tinha o propedêutico aquele ano anterior? O senhor já entrou na filosofia? Quem era o reitor? Não, eu entrei para terminar o colégio. Ah, o senhor terminou o colégio, então. Terminei o colégio, só que nós morávamos em Brodowski. Já morava em No Brodowski? seminário, isso. Nós já morávamos... Vocês moravam no seminário em Brodowski. Deixa eu já só no voltar colégio. um pouquinho no Claro. tempo. Uhum. Na verdade, eu entrei no seminário no dia 22 de fevereiro de 1988, Cátedra de Pedro. em São João da Boa Vista. A senhora entrou em São João? Fiquei 1 ano e meio em São João, depois Dom Arnaldo nos trouxe para cá. Mas agora você me explica, por que São João? Porque tinha um acordo. O colégio, o seminário propedêutico ia para São João e a filosofia vinha para cá. Não que o senhor fosse seminarista diocesano de São João. Não. Então eu fui dia 22 de fevereiro de 1988, eu fui para o seminário, em São João da Boa Vista. Tinha 17 anos na época. Então eu fiquei 1 ano e meio em São João, depois eu vim para Ribeirão Preto, né? E fui para o seminário. Moramos lá no seminário em Brodowski. Nessa época que tinha esse monte de gente lá dentro. Então, na época, era o Monsenhor Orlando, Que era o reitor. que era o reitor. Depois do Monsenhor Orlando, nós... aí foi o padre Gilberto Casper, depois o padre Tom. Aí, com o padre Tom, eu encerrei a minha caminhada de seminário. Em 99, que eu fui ordenado diácono, dia 12 de maio de 99. Né? E ordenado padre dia 14 de maio de 2000. Com 1 ano como diácono. 1 ano e 1 dia. 1 ano e 1 dia. 1 ano e 1 dia. Com 1 ano bissexto. Isso, 1 ano e 1 dia. É o ano bissexto. Então, então foi essa época que nós vivemos ali, né, no seminário. Né? Então foi esse momento também de formação, aprendi muito, né? Não foi só flores, também teve os espinhos, né? As dificuldades, mas essas dificuldades não impediram de seguir na vocação, né? Você pensou em desistir? Acho que uma vez. Não vou dar mais conta, né? Não vou dar mais conta. Mas aí eu inventei outras coisas para fazer, fui procurar outras coisas para fazer, esqueci. Aí já ficou para trás, né? E quantas pessoas já passaram pelo seminário, quantas pessoas já passaram pela minha vida, que hoje não são sacerdotes, mas são pais de família, são profissionais, né? Mas que passaram, né, pela minha vida, né? Teve um dia eu estava lá em Bitinga, na Boa Semente, chegou uns padres lá, um chegou e falou assim: você não é o Marquinho? Eu falei: Jesus amado. Eu respondo sim ou não. Né? Eu falei: só. Eu fiquei olhando assim. Eu falei: você tá lembrado de mim? Eu: não. A sinceridade. Tá certo. Tá certo. Não. Eu falei: você tem certeza? Aí eu fiquei olhando assim, eu comecei a voltar no tempo. Lembrei. Né? Era um que estudou com a gente, é padre hoje, ali em São Sebastião do Paraíso. Olha só. Você passa na porta de casa todo dia, passa lá para tomar um café, né? Então, são essas alegrias
que o ministério... o Rodrigo nos- Papo foi depois, né? Não, morei com o padre Rodrigo Pape, Ah, né? Rodrigo Pape agora está lá em Poços de Caldas. que eu lembro que eu fui, que ele era pároco da Paróquia São Sebastião. São Sebastião do Isso, Paraíso. isso, né? Então, ele morou comigo, né? Morou ali conosco No seminário. no seminário, Lembro disso. né? E era muito, eu repito, era muito gostoso essa época. Então pessoas passaram, né? pela Mas quem nossa devia sofrer era o vida. reitor, não era? Ah, Com 120? 120. Meu Deus. Eu falo porque eu tô aqui pensando, eu fiquei muito tempo dando formação para militar. Então, ou seja, você pegava aquelas turmas de 180, 200 alunos, aham. gente, era para ficar louco. Na hora que você cuidava de um, estourava do outro. Eu lá na minha turma de catequese, que é 32, eu já falei pra gente, eu juro que nesses 2 anos eu vou decorar o nome de vocês tudo. Porque eu, pra decorar nome, já é difícil. Agora imagina com 120. Não, imagina Pois assim, porque ali, assim como o quartel, eu digo, todas as necessidades e todo o tempo. Não é um encontro semanal e não é eu vou dar um café. Isso, É tudo. tudo. É saúde, é doença, é estudo, é escola, Preocupação com todo Pessoal mundo. mora uma ali, né? coisa, família, Sim. tudo. Porque o seminário torna-se a nossa casa. É a casa. Era a nossa casa. No entanto, quando a gente fala, tô indo embora para casa. Tenho que ir lá em casa. Então a gente trata, até hoje, eu penso o seminário ainda como a minha casa. Olha que legal. Porque a minha casa de formação foi lá. Foi lá. Foi lá, né? Então, eu brinco que às vezes a gente tem um monte de casa, né? Sim. Então, às vezes eu falo, eu vou na minha casa. Mãe, Eu vou na minha a casa casa. paroquial. Mas só vai ficar em Batatais ou só vai para Brodowski? né? Aqui tem um monte de casa, né? É. Outro dia eu tava conversando, eu falei assim, eu preciso ir lá em casa, que eu preciso mandar consertar umas coisas lá e tal. Eu falei, mas, padre, qualquer coisa a gente vai ali na casa paroquial. Eu falei, não, na minha casa em Brodowski. Casa do meu pai e da minha pai e da mãe. mãe. Mas Por é o quê? hábito, né? Nós tratamos também a casa do meu pai e da minha mãe como casa nossa. Eu e a Que minha irmã. realmente é. Mas aqui eu também, assim, às vezes eu viro pro povo assim, amor, vou lá em casa. Tô em casa com ela. Aham. Amor, eu preciso ir lá em casa. Não, eu tô falando da casa do meu pai e da minha mãe. Isso. né? É um bom costume. É um bom costume, né? Então, para não confundir muitas vezes a cabeça do povo, fala assim, a casa do meu pai e da minha mãe, eu tenho que ir lá, que eu tenho que resolver uma Vou explicar para não ter. né? Então, isso, sabe, isso é gostoso, a gente tratar o lugar aonde nós estamos como casa nossa. E o seminário é isso, né? Não sei se o senhor sabe a história, né? Mas Dom Mouzinho, quando pensou o seminário, por que a capela está no centro? Cruz no centro. Por que a capela está no centro? Justamente para mostrar que o altar, a Eucaristia, o Cristo é o centro de toda Toda a aquele vida eclesial. complexo, toda aquela vida. E o seminário foi pensado para a formação de homens cristãos, Eu já de ouvi isso. alunos. Não era pra ser Não só padre, era né? não sabia disso. Eu já tinha ouvido Eu isso. né? pensava que era só um sacerdócio. Não. Formação de homens cristãos. Mas hoje tem sim essa visão, mais do que então era lá. Do que? Porque isso Do que- seminário como sementeira. Porque isso que o senhor está falando, eu acho que tem lá ainda, não sei. Eu sempre O vejo uma encontro foto do dos professor Garcia. ex-alunos. Isso, professor Garcia daqui. Isso. Tem o pessoal de Franca que às vezes vem, eles encontram aquele. Então lá tem advogado, tem engenheiro, tem médico, de tudo. tem de tudo, comerciante e tal. Encontro dos Homens ex-alunos. cristãos. Formar homens cristãos. Encontro dos ex-alunos. Tem Que esse encontro estudaram, hoje. terminaram a faculdade e Isso. foram para a vida secular Ah, sem serem ordenados. por exemplo, tem um primo nosso, que é primo do meu pai, e estudou no seminário. Olha só. Saiu, constituiu família e tal, morreu de uma maneira trágica, caiu lá de um prédio em cima de uma rede elétrica, enfim. Filho único, enfim. Mas ele morou no seminário, Olha só. né? Então tem esse encontro dos ex-alunos, homens cristãos, formação de homens cristãos.
Depois o seminário passou por um período fechado, né? Que foi aquele período que o seminário ficou fechado. E depois que foi para Ribeirão Preto, né? Ali onde é aquela galeria ali do lado da casa paroquial, Salão Dom Alberto. Sim. Ali Foi ali. era onde é Alguma coisa de saúde hoje? o Salão Dom Alberto, onde hoje é o Centro salão pastoral do Chico, né? do Arnaldo da Ribeiro. Catedral, da Arnaldo Ribeiro. Ali tinha uma casa que foi seminário. Que quem foi o reitor foi o Padre Nasser. Nossa. Depois ali foi para Brodowski. E Mas na por que verdade, Brodowski fechou? Por que o seminário de Brodowski Reforma. fechou? não, agora eu já não me recordo por que ele ficou fechado. Mas teve um um tempo que ele período. fechou e foi para Ribeirão. Ficou fechado um período. Uhum. Acho que tinha poucos alunos. Ah, tá. Porque lá é muito grande. né? Muito Pra grande. manter aquilo ali. Pra não é manter tão aquilo lá. simples, não. Né? E depois o seminário, na verdade, começou na Rui Barbosa, Lá no centro, Ribeirão. no centro de Ribeirão Preto. Onde era o seminário, tem um centro comercial, estacionamento embaixo, e o portão, tem um portão lá, que é o portão original do seminário. Ah, é o mesmo portão. Mesmo portão. Legal. Então, sabe, são essas histórias assim que muitas vezes a gente, se eu não estou enganado, eu acho que aquele livro do padre Francisco de Assis Correia Francisco. conta toda essa história. O livro é muito bom. Para você que quer conhecer a história da nossa igreja aqui na região, eu indico para que leia, porque Isso. realmente é muito bom. Ali o livro, tem eu li. todas as histórias, né? E, inclusive nas cidades, paróquias longínquas. Sim. Padre Francisco é o Padre Chico, Padre Chico, Padre Chicão. que ficou aqui em Batatá. ele tá? veio aqui e a gente tinha que fazer. A esposa dele que ajudava, porque ele não conseguia mais digitar, Isso. né? Ela que escrevia, editava, ela escrevia. Aham. A gente punha alguns irmãos para acompanhá-lo nos retornos médicos em Ribeirão Sim, Preto, na nossa isso. Kombi levava. Aham. Ele ficou aqui conosco. Ô, padre, você perguntou alguma Não, eu coisa? só ia para complementar isso, porque essa visão mudou. Porque hoje, por exemplo, quando alguém sai do seminário, parece que se ele entrou lá, ele tem que sair padre. E se ele não saiu padre, as pessoas olham como se fosse um fracassado. Isso. Parece que teve alguma coisa Então errada. hoje parece que é difícil o senhor trazer essas pessoas. Aham, né? Mas esses que vamos dizer, que entrou no seminário, talvez não teve continuidade nos estudos tal, mas estão engajados dentro das nossas comunidades. Ah, sim, isso é bonito de se ver. São engajados dentro São das engajados nossas dentro das comunidades e, querendo ou não, dão um bom testemunho. Dão. Um bom testemunho de cristão. Né? Aí talvez volta aquela ideia original de Dom Bonzinho, né? De ter essa formação para homens cristãos. Eu ia falar, voltando na questão da vocação, do despertar vocacional, o senhor disse que na tua história a relação da família ali, daquela convivência familiar, colaborou muito. Depois eu perguntei sobre as redes sociais, hoje que se divulga muito mais, e talvez não tenha tanta vocação. Ao meu ver, e o senhor falou até da música, né, que a vocação é esse ouvir o chamado, né? Ao meu ver, hoje nós temos uma grande dificuldade dos jovens ouvir esse chamado. Né? Até por causa que a condição familiar, a gente falava aqui em off também, antes de começar o programa, a estruturação familiar já mudou um pouco. Sim. E eu vejo assim, eu estava comentando com uma outra catequista essa semana, que às vezes a gente olha os nossos jovens da catequese e dá dó. Dó por quê? Porque o menino levanta 6 horas da manhã, vai para a escola, sai da escola 15 para meio-dia, aí 1h30 tem inglês, depois tem judô, depois tem... Então, isso a gente Natação. percebe que nem quando a gente começa a fazer a divisão de turmas na catequese, né? Pessoal, ó, o meu só pode tal dia, porque todos os outros dias ele tem alguma coisa. Então, tipo assim, esse despertar vocacional, ou a ausência desse despertar, no ponto de vista de vocês, passa por isso também? Porque Deus, ele continua falando. Sim. Só que tem um trecho da música chamando Deus de Pai, não de resgate, que eu adoro, que fala assim, o meu falar é baixo, pode não me ouvir, que é Deus pedindo pra gente às vezes fazer silêncio. Às vezes é essa ausência do silêncio, esse acompanhamento da família. Talvez seja excesso dessas atividades, né? Que não dá tempo de parar e escutar. Né? E outra coisa que eu vejo, que é muito importante, falando também da família,
A instituição familiar é muito importante no despertar da juventude, né? Uma vez eu ouvi uma pessoa, um padre comentando, dizendo assim, muitas vezes a gente reza para que Deus envie santas vocações nas nossas famílias. Mas se for do vizinho é melhor ainda. Para mim, meu filho padre não, imagina. Não, eu não Do quero. vizinho. Né, o vizinho seria bem melhor. Mas, vamos dizer, como que nós estamos rezando pelas nossas vocações? Esse mês é um mês de densificar as nossas orações, pedindo ao Senhor da messe que envie operários. Foi pedido de Nosso Senhor. Sim. Pedi, pois, ao Senhor da vinha que envie operários para a sua messe. A messe é grande. Aí ele avisou. Ele avisou que ia ser grande, né? Ele não prometeu mundos e fundos para os discípulos. Então, mas eu vejo também que talvez um pouco muita gente perdeu o sentido do transcendente. Então, ou seja, ele acha que pode talvez aumentar as vocações com algum outro tipo de trabalho que não seja a oração. Isso. Eu falo isso em relação ao dízimo. Porque tem uma oração, pessoal, vamos rezar pelos dízimos, vamos rezar pelo dízimo. E as pessoas, não, nós temos que bater na pessoa, conversar com ela, conscientizar. Bater na Tem pessoa. também. Não, bater com Eu entendi, mas eu já falei assim, nosso dízimo tá virando um assalto. Vai bater na pessoa. Eu até concordo que, né? Aham. Tem que fazer essa parte prática, não vamos ficar de braço cruzado. Mas nós temos que crer que a oração é capaz de mover o coração das pessoas. Então, Sim. mas vamos rezar pelas vocações, né? É claro, eu penso que hoje, talvez, a falta de atividade para... Não para o adolescente, porque depois de adolescente, burro velho não pega marcha, ele não vai querer mais. Aham. Ele tem que vir de pequenininho. Ali, sei lá, se é 3 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos, não interessa se ele tá com uma tunicazinha lá. Ele gosta daquilo, ele vê aquilo. E depois ele vai nesse crescendo, ocupando atividades ali dentro, e até chegar a acólito, e usar um turíbulo, e ele vai tomando gosto por aquilo. E quer dizer, é claro, muitos ali vão namorar, vão casar, vão ter outras Sim. profissões. Mas um ou outro vai querer seguir aquilo ali. Com porque ele está certeza. tendo ali na frente dele o padre, é o espelho para ele, eu quero também ser. Ele tem referências. Isso. Porque eu nunca vou ter vocação para uma coisa que eu nunca vi. Por exemplo, se os nossos coroinhas, acólitos, né, não quiserem seguir a vocação sacerdotal, mas eles vão ter exemplo dentro para formar os filhos deles. Isso. Se os nossos grupos de clarissas ali, elas não quiserem seguir a vocação religiosa, mas pelo menos ela fala assim, não, eu fui clarissa, eu vou procurar transmitir para os meus filhos aquilo que eu aprendi dentro da igreja. Ser uma boa esposa, uma boa mãe, etc. Né? E o menino sendo um bom pai, sendo um bom educador, Um bom profissional. principalmente, né? Exato. Então isso faz também com que a vocação ela se torne algo muito precioso para todos nós, né? Então, você tem a sua vocação, o senhor tem a sua, eu tenho a minha, e assim cada um vivendo a sua vocação faz no mundo um pouco melhor, Sim. né? Os discípulos não eram todos iguais. Os apóstolos não eram pessoas iguais. Não, cada um tinha seu temperamento, né? E um pior do que o outro. Muito diferente, bem diferente. Bem Né? diferente. Uma vez Pessoal eu fiz- difícil, né? Que Jesus escolheu, né? Uma vez eu fiz uma pregação que eu falei assim. Eu fiz uma pregação, né? Uma homilia, uma reflexão com a comunidade, falando a respeito do chamado dos 12. E eu falei: Jesus chamou todos. Chamou todos aqueles que ele quis. Ninguém chegou lá, bateu na porta dele e falou assim: eu posso ser apóstolo seu? Não. Chamou aqueles que ele quis. Falei: chamou pescadores, chamou um publicano, chamou um pecador e chamou até um traidor. Exatamente. Sim. Né? Exatamente. Chamou um traidor. Então, todos nós somos chamados à vocação. Lógico, cada um responde à sua vocação. Vivemos este mês todas as vocações que existem na igreja, né? Ah, mas eu só vou à missa. Você é uma vocação. Vocação laical. Sim. Ah, eu sou catequista. É uma vocação.
eu participo de alguma pastoral. Sim. É a sua vocação, Perfeito. não é? Então, cada um tem o seu chamado, o seu jeito de servir a igreja. Eu falo que é importante isso. Isso aqui que nós estamos conversando aqui hoje é reflexo disso tudo que nós estamos vendo na igreja hoje. Né? Senão não estaríamos aqui. Senão nós não estaríamos aqui conversando. Não é? Uhum. E vamos dizer, as pessoas que estão nos ouvindo também, nos acompanhando, qual a sua vocação? O que você pode fazer para melhorar a igreja, melhorar o mundo? Que hoje a gente está vendo essa humanidade, aquilo que conversávamos em off, né? Uhum. No começo. Irmão, eu falo que hoje, não sei se o senhor vai concordar comigo, o senhor pode discordar, a humanidade, ela está doente, ela está sofrendo. Muito. A humanidade está sofrendo. Se a gente não se amar, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quer dizer, se a gente não se amar, onde que nós vamos parar? E a gente está vendo nessa sociedade os sintomas dessa doença que o senhor fala. Desse Essa reflexo. doente. Então a gente começa a ver sintomas gravíssimos. Sim. Né? Eu cito assim, às vezes quando a pessoa coloca essa questão dos adolescentes tentar suicídio, quando se coloca a questão de adultos brincar de boneca reborn, sei lá o que mais. Isso aí são sintomas de uma doença. É doentio isso. Sim. Porque não vem me falar que isso é normal. Por Pode exemplo, ser tudo, já faz mais tempo, alguns meses. Agora eu vou falar que eu sou polícia, mas não é por isso, não, porque eu acho que qualquer um ficaria horrorizado. Os valores. Sim. Porque eu penso assim, quando as nossas crianças, né? Eu estou dizendo essas crianças que tá aí com 10, com 8, com 9 anos, etc. Tal, elas têm como referencial o padre da paróquia, o pai, o vizinho ali, o outro. Então, é uma coisa. E mesmo que ela tenha como referencial, vamos supor, algum que seja famoso aí pelo trabalho que faça de uma forma ou de outra. Agora, quando eu vejo uma sociedade que tem como referencial o crime organizado, eu fico até meio assustado. Me desculpe, mas, por exemplo, nós vimos agora, há um mês e pouco atrás, um MC ser preso, né? Porque está envolvido com crime. Estou falando aqui, não é novidade para ninguém, porque falaram até o nome da facção. E aí, quer dizer, quando ele foi ser solto, havia uma multidão de pessoas esperando, e ele foi recebido de braços e feito discurso. Então, é essa a referência que os nossos jovens estão tendo hoje. Quando você tem, desculpa também, vou falar, mas quando você tem uma referência de pessoa, o Neymar, né? Como é que chama? Deolane, a Virgínia. Pelo amor de Deus, que nós estamos. É que você falou, tá doente. Uhum. As nossas referências não podem ser essas. O pessoal brincava da Deolane, porque também houve uma multidão para exigir a soltura dela, lá em Recife, e eu pensava comigo assim. De repente, aquela professora que morreu queimada, porque estava tentando salvar as criancinhas lá na escola, nem nome de rua tem. Uhum. Então, é essa doença que a gente precisa começar a olhar, porque eu já dobrei o cabo da Boa Esperança, estou partindo, mas vocês vão ficar. Essa referência isso é tão grave que também há um tempo atrás, há uns 2 meses, a gente vê dentro do Congresso, né, dentro do Senado Nacional, onde eles chamam para uma CPI uma ministra, historicamente, que estudou, dedicou sua vida em prol ao meio ambiente, independente de ideologia política, e é tratada do jeito que ela foi tratada. Eu estou falando da Marina Silva, que foi desacatada ali, né, por senadores. Assim, senadores, né, ou deputados? Senadores, né, irmão Francisco, se eu não estou enganado. Eu falo assim, senadores. Não, você não... Tipo coloque assim, no seu lugar. Coloque-se para uma ministra, e ao mesmo tempo vai a Virgínia, que é uma influencer digital. Os senadores pediram para tirar selfie, pedindo para tirar foto. Não, é que eu tô dizendo. E aí, sabe, os valores são completamente... Estão trocados, vamos dizer assim, né? E vamos dizer, qual seria o exemplo para nós seguirmos? Jesus Cristo. Sim. É Jesus que nós temos que seguir. Quais são os valores que ele nos ensinou? Os valores da comunhão, da partilha, da solidariedade,
do amor ao próximo, da doação, né? De doar a vida por amor. Né? E isso eu penso assim, que eu fiquei muito feliz quando uma das primeiras falas do Papa Leão, quando ele disse colocar Jesus no centro. Sim, Ele tem que ser o centro, porque às vezes a gente está tirando Jesus, colocando um monte de coisas que não tem nada a ver com Jesus, né? Então é colocar, e esses valores, é claro, vêm para o centro também. se da vida nós... cristã. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês aí, vocês vão pensar em casa, né? Será que eu estou colocando Jesus no centro da minha vida? Será que Jesus, de fato, está sendo primordial na minha vida ou eu estou sendo leviano? Ou eu estou trocando Jesus de lugar, né? De fato, Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Jesus é aquele que veio, que morreu, se encarnou, morreu, ressuscitou, está vivo, continua vivo no meio de nós, né? É a festa que nós celebramos, festa da ressurreição, festa de Corpus Christi, que é a manifestação de Jesus eucarístico no meio de nós, né? Então, quer dizer, Jesus é o centro da nossa vida, né? Jesus é o bom pastor, é esse que nos conduz, né? Que pega a ovelha ferida e leva de volta para o aprisco para cuidar, né? Então, Jesus é o centro da sua vida. Vamos pensar nisso, né? Vamos começar a pensar e olhar nessas situações que é do nosso mundo atual hoje. Sim. É a atualidade. Não tem né? dúvida. Não tem, isso a gente não pode fechar os olhos a isso, a nossa realidade. Mas devemos sim trazer Jesus para o centro da minha vida e principalmente como centro da nossa família. Perfeito. Aí realmente é para, como diz assim, bater o martelo e não tem o que falar. E falando de vocação, eu acho que fica o segredo para nós aqui. Aí, Jandinho, hoje ele deu um tapa na caneca. Na né? caneca. Porque ele gosta de bater no Eu microfone. bato no meu professor. microfone, eu já bati aqui. Já bateu ali também. Mas assim, para quem está nos acompanhando, então eu acho que duas coisas muito importantes em questão de vocação que o senhor trouxe. Primeiro, ouvir o chamado de Deus, entender que cada qual tem um chamado, uma vocação diferente. E às vezes as pessoas ficam perguntando, tá, mas como que... O que eu vou fazer na minha vocação? E o segredo que o senhor trouxe naquela reflexão que o senhor fez é entender que nós somos um servo inútil. Somos servos inúteis. Devemos ser fiel e fazer aquilo que o senhor nos pede. Então, se nós estamos fazendo aquilo que o senhor nos pede, eu estou cumprindo a minha vocação. E o que é que o senhor nos pede? Eu ensinava ontem, na minha turma de catequese, refletindo no Pai Nosso, quando a gente pede, né, venha a nós o vosso reino. E eu perguntava para os meus alunos, a gente pode antecipar o reino dos céus aqui para nós, na Terra? Eles falavam assim, não sei. Eu falei assim, podemos, todas as vezes. Que se a gente pensa o reino do céu, um reino de paz, um reino de amor, um reino de fraternidade. Então, todas as vezes que nós semeamos a paz, que nós semeamos a fraternidade, que nós ajudamos alguém, nós estamos antecipando esse reino do céu. Sim, então, todas as vezes que o Senhor trouxe a nossa vocação para ajudar na igreja, ajudar no mundo, ajudar na sociedade, então toda vez que eu encontro o meu lugar, e o meu lugar não é da onde eu vou tirar proveito, da onde eu vou tirar ganhos, mas o meu lugar é da onde eu vou me ofertar, da onde eu vou colaborar, da onde eu vou ajudar, ali está a minha vocação, entendendo ali que eu só estou fazendo algo que o Senhor me pediu. Eu acho que esse segredo é muito importante e esse entendimento é muito importante para nós em todos os níveis de vocação, né? Não somente da sacerdotal, que é o tema central de hoje, mas em todos os níveis de vocação. Com né? certeza, né? É a vocação à igreja, né? É viver a vocação dentro da igreja e principalmente na sociedade. Principalmente. Né? Principalmente. Porque hoje, como que nós estamos mostrando a nossa fé na sociedade? A gente fala assim, né? Só dentro da igreja é fácil. É lá fora que a coisa acontece. Né? Dentro da igreja ninguém vai brigar, ninguém vai xingar, falar palavrão. Às vezes, ou pelo menos não deveria, né? Não deveria. Mas agora, eu preciso ver que testemunho que eu vou dar lá fora depois. Sim. Que é no meio do século, né? A gente fala. Saber que nós seremos perseguidos. É o final das bem-aventuranças. Perfeitamente. Né?
Com perseguições. Exato. Com perseguições. Nós somos perseguidos. De talvez uma perseguição velada. Mas sofremos muitas vezes perseguições. Nós né? somos. Isso, a gente não pode ser inocente de achar que isso não acontece, porque isso acontece. Eu falo por nós, o tipo de missão que nós executamos pela comunidade. Então, geralmente, há uma aversão. Eu estive reunido agora um mês e pouco atrás com um assessor de um deputado. É que às vezes eles acham que a gente não conhece lei, né? Não sabe quem a gente é, né? E aí ele falou assim, não, mas olha, esse negócio de Deus, não fala de igreja, não fala de nada, não sei o quê, porque não pode. Aí vocês não vão conseguir a parceria com o poder público e nem o benefício. Eu fiquei escutando aquilo lá, quer dizer, ele já colocou de cara uma rejeição Sim. ao cristianismo, né, aquilo que vem em nome de Deus, etc. Tal. Quando, na verdade, a própria legislação não fala isso. É a mesma coisa quando se fala o entendimento do que seja o Estado laico. O Estado laico é um Estado que não tem uma religião oficial que obriga todos. É um Estado que respeita todas. Isso é Estado laico. Agora, se entendeu que o Estado laico é aquele que proíbe. Eu falei assim, mas Aquele que não é retira- isso, uma coisa aquele que não pode, É aquele não. que retira o divino de tudo, né? E- Retirar o divino, o sagrado de tudo. Que retira o crucifixo das Das escolas, repartições, a das Bíblia, etc. repartições Não é isso. públicas. Isso não é ser laico. Me desculpe. Eu queria a comunidade de Alice para bugar. Eu ia falar pra Eu gente queria caminhar perguntar uma na... coisa. Como foi, bom, Cabo do Bosque, ordenação, ano jubilar, 2000, como é que foi a emoção e onde é que foi da celebração da primeira missa? Bom, a primeira Eu acho missa que da ela é que ordenação, marca. né? A primeira missa da Não, ordenação. mas eu digo assim, A agora que eu vou presidir. que eu presidi. Agora eu vou presidir. Tá. Eu presidi minha primeira missa no dia 16 de maio de 2000 no seminário. No seminário. Eu fiz questão. Não foi na paróquia. Eu fiz questão. de Presidiu na presidir, casa dele. Na casa. Eu presidi no seminário. Por quê? Depois, em Brodowski, o Padre Alfeu... Já era o Padre Alfeu? Já era o Padre Já era o Alfeu. Ele organizou uma semana para eu celebrar em todas as comunidades. Olha que legal. Tem o fato, depois eu conto. Né? Celebrei em todas as comunidades. Isso eu me senti tão feliz, sabe, de ter celebrado em todas as comunidades da cidade onde eu nasci. Ele falou, você vai celebrar aqui. E ele não celebrava comigo. Deixava Ele só. me acolhia e ia embora. Me acolhia e ia embora. Então eu celebrei na minha primeira missa que eu presidi foi no seminário. Sabe? Foi no seminário. E depois eu presidi a missa na paróquia Santa Rita de Cássia, lá em Ribeirão, onde eu fiz meu estágio pastoral. Ah, é o Padre Paulo? Não, Não. era o padre João Galberto na época. Ah, João Alberto. João Galberto. Então foi essas duas missas. Lógico que a gente treme. A emoção, eu tô. É. Meu Deus. Nossa, e agora? O que eu vou fazer, né? Isso eu tô me olhando. Não, e é interessante que a gente tem a missa inteirinha na cabeça. Tem. Só que chega na hora ali, você perde, né? Então foi uma emoção muito grande, né? E eu me recordo que eu cheguei, o Padre Pitico ainda era seminarista, ele chegou, pegou minha pasta com meus paramentos, tudo. Ele já era cerimoniário. Ele falou assim pra mim, já era cerimoniário. Ele chegou pra mim e falou assim, você trouxe seu cálice? Eu falei, não. O meu cálice de ordenação. Ele falou, tá onde seu cálice de ordenação? Eu falei, tá em Ribeirão. Não tem como, não tá no carro. Então, quer dizer, Pitico, põe. Ele falou, como eu já te conheço, então ele já tinha colocado um cálice lá pra mim, né? E aí depois ele chegou pra mim e falou assim, quem que vai pregar a sua missa? Eu falei, eu. Mas você não convidou nenhum padre para pregar a sua missa? Eu falei, não, eu vou fazer. Né? Fiquei até agora estudando, agora que eu posso, Agora não que vou já fazer. vi. Aí ele virou para mim e falou assim, pode ser oração eucarística o cano romano? Eu falei, pode. Vambora. Ué, não tem que começar? Tem, vamos começar. Então vamos começar.
Depois, na Santa Rita, o padre PH pregou a missa. Ele pregou Foram os dois a minha juntos. missa, depois O senhor eu preguei a pregou a missa dele. dele lá em Guariba. Né? Então foi assim, é uma emoção indescritível. Imagina. Que você fala assim, nossa, eu, um pobre humano, de mãos humanas, fazer com que Cristo Divino aconteça. aconteça ali. É mistério. Por isso que a gente fala, Mistério eis o da mistério da fé. Né? Então isso acontece. Depois eu celebrei, então, lá em Brodowski, Uma por uma. em todas as comunidades, diversas comunidades, aí eu oferecia ali um lanche e tal, meu pai, minha mãe me Foram acompanhando e tal, né, porque minha irmã morava aqui, Eu morava em Batatais? morava aqui em Batatais. Aí a última missa, né, eu encerrei na Matriz, Nossa, era por isso. só que eu celebrei de manhã na igreja São José, na igrejinha São José, lá no bairro lá. Eu cheguei, festa da Ascensão. Eu cheguei, o Padre Alfeu lá. Falei, ele vai me acolher E vai embora. vai embora. Não que, de repente, eu olho pro lado ele paramentado. Eu virei para ele, falei, o que você vai fazer? Ele falou, vou celebrar com você. Eu falei, mas não vai mesmo. Né? E aí ele riu, Padre ele Alfeu. falou, aí concelebrou tudo tal. Morrendo de medo de falar besteira, porque querendo ou não, Padre Alfeu foi meu professor. uma sumidade, e a né? sumidade, a É, cabeça que cabeça ele dele. tem é impressionante. Aí eu citei uma frase que ele falou uma vez para nós, que a festa da Ascensão é a volta de Jesus para o Pai, e naquele abraço de saudade do Pai e do filho. do Filho, nasce o amor, nasce o Espírito Santo. Olha. Então eu falei isso. Eu falei, naquele abraço de saudade, nasce o Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho, e na contemplação deles gera o Espírito Santo, que é o amor, a alma da igreja, que nós vamos celebrar no próximo domingo. Ah, ele se inchou. Aprendeu alguma coisa. Ai, até que enfim, né? Graças. Não gastei meu latinha. E aí aí terminou a celebração, ele foi lá terminamos tal, tirei o paramento, ele falou, vamos tomar café. Aí tomamos café lá que o pessoal tinha preparado. Ele falou, gostei. Eu falei, então tá bom. Dá bem, aprovado. É, mas assim, a primeira concelebração foi com o Padre Alfeu. Meu Deus. A primeira concelebração. Assim, lógico, eu tinha concelebrado. Mas com os PH, amigos que tinham ordenado juntos. Amigos. Amigos. Tava em casa ali. Mas todo mundo em não casa. com alguém O professor. mais velho, professor, experiente, que E pra tava quem ali não do meu sabe, lado. doutor, né? Doutor, Conhecedor. doutor, Ixi. doutor. Então ele estava do meu lado, né? E teve um dia que eu recordei isso com ele, eu falei, eu tenho que agradecer ao senhor, porque naquele dia eu entendi de fato o que é ser padre. É estar junto. Olha É só. estar junto. E aí depois assumi a primeira paróquia, né? Nossa Foi Senhora da onde? Penha, em Ribeirão Preto. Ah, você foi na Penha? Fui na Penha, né? E assumi lá, fiquei até 2005. Depois, 2006, fui para Dumont. Eu lembro. Do Mão eu lembro do senhor. Fiquei 8 anos lá. Ah, tem um detalhe. Não sei se o senhor se recorda, mas uma missa, as missas que eu celebrei, a primeira missa que eu celebrei fora foi no dia de Nossa Senhora Auxiliadora, lá na capela. O senhor que foi me buscar. Ai, meu Deus do Capela céu. Nacional Você Auxiliadora? tá melhor que eu. Lá na Auxiliadora? Na Auxiliadora. Auxiliadora. O senhor que foi me buscar. Meu O Deus. senhor foi me buscar em casa. Agora eu tô lembrando. 24 de maio de 2000, Olha só. né? Recém-ordenado. Então, eu não sabia, né? Eu não sabia o que eu fazia. Cheio de unção. É, uai, tem que aproveitar. Cheio da unção. A gente gosta. Tá quando cheirando fala de- óleo. Tava cheirando óleo santo, sabe? Então, e depois cheguei na Penha, falei assim, nossa, e agora? O que eu vou fazer?
a matriz Administrar. e mais 2 comunidades. Sempre acertei? Não. Tive erros. Muitos Eu erros. sou muito metódico. Eu reconheço meus erros, reconheço meus pecados, né? Errei. Mas a gente vai se aprumando, não vou dizer consertando, né? Mas a gente vai aprendendo com os erros também. ajustando. E com os erros a gente vai aprendendo. Vai aprendendo. Outro dia, nesse exame meu de consciência, eu falei, gente, como que eu fui ignorante? Por que eu não agi desse jeito? Por que eu não fiz assim? Né? Hoje, vamos dizer, não que eu seja o melhor, mas a gente vai criando experiências. Você Mais sabe que toda tranquilo vocação diante é de assim. algumas coisas, né? Às vezes acontece alguma coisa, imagino eu, pelo menos assim, eu comigo na minha profissão, no trabalho com as casas, era assim, imagino que na paróquia também. Então, no começo acontece alguma coisa, se assusta. Sim. Parece que está acontecendo só ali, só com o senhor. Aí depois você vê, não, isso acontece em muitos lugares, acontece sempre, e aí a gente vai Então, deixando de se assustar As e pessoas vai até conduzindo de pensam outra que a forma, pessoa né? Tá indiferente. Não é. Não é que a gente vai acostumando com aquilo. Sim. A gente sabe, isso é natural, é normal que isso aconteça. Mas, por exemplo, uma coisa assim, só fazendo um parênteses, né? O senhor imagina a comunidade quando morreu a primeira pessoa dentro da comunidade. Que desespero. E agora, o que a gente faz? Gente, aí tinha caixão, tinha cemitério, tinha não sei o quê, velório, sala. É muita aí ficou coisa. desesperado, não sabia o que fazer. Então a gente deu aquele desespero. Aí depois, quando a gente aprendeu o caminho, aí quando morria, não, a gente fala, mas você não tá. Não, já sei o que fazer, então a gente já. Né? Eu tenho um amigo que Não ele comete fala o mesmo assim, erro pra mais. mim, aconteceu uma situação que uma pessoa se desesperou tal, e eu cheguei com a maior tranquilidade. Não, calma, calma, deixa eu ver como é que tá a situação. Fui. Ele olhou para mim e falou assim, nossa, você é tão frio, você foi tão frio assim, a pessoa estava desesperada, você foi tão frio, você não se emocionou, você não chorou, você não fez nada, você foi muito frio. Eu falei, não é questão de ser frio, é uma questão de saber lidar com a situação. Se eu me desespero também... É dois desesperados. É o que o momento te pede, né? O momento me pede isso, eu tenho que fazer. Com certeza, sabe? Por exemplo, né? Quando faleceu a primeira avó nossa, foi um desespero, porque ela estava bem e de repente morreu. Aí todo mundo, aí eu fui lá para casa, deles lá. Eu cheguei e todo mundo falou assim, ai, agora tá tudo mais tranquilo, que o padre chegou. Só que esquece que o padre também é neto. Quer dizer, eu tive que me manter firme, tive que tomar algumas decisões, né? Firme. Tive que vir com meu tio aqui em Batatais para resolver problemas e tal. Voltei. Voltamos, celebramos tal. Lógico, chorei no momento do velório, Parente, que é sangue, né? Tal. Só que quando eu cheguei em casa, parecia que eu tinha levado uma surra. Por quê? A gente quer se manter forte, só que a gente vai... Chega em determinado momento. Então, é saber lidar com situações. Ah, você não se emociona? Você não chora? Choro. sou humano. Ué. Choro. Sabe? E assim, a gente tem que não vou dizer se mostrar forte, mas você tem que consolar aquele que está do seu lado. Mas se tiver que chorar junto, a gente chora junto. Se tiver que rir, a gente ri junto. Né? Mas chega a determinado momento, você tem que se mostrar. Não se desesperar, porque senão é mais um desesperado. Fica todo mundo desesperado. E ninguém faz nada. Realmente. Ninguém faz nada. E é engraçado que todos nós assim, temos uma vivência mais de comunidade, de igreja, né? Tem uma, não vou falar uma fé mais madura, mas vivencia de uma certa forma mais prática a fé. Como que todos, em momento de crise, em momento de desespero, espera que nós estejamos ali firme, né? Sim. Eu imagino que o senhor como padre, irmãos como diácono, é até mais. Mas eu vejo assim, na minha família eu já sofro isso. Às vezes tá acontecendo lá, o mundo tá caindo. Eu chego, todo mundo, pronto, o Marquinhos chegou. Eu falo assim, e daí? É mais ou só? Não, mas aí todo Vai resolver. mas todo mundo espera. E quando a gente às vezes demonstra algum sofrimento, alguma coisa, mas você tá desse jeito? Não, eu passei isso também quando minha avó, né? Então, mas eu imagino que vocês como padre e como diácono, ministro ordenado, é muito mais.
E, padre, parece que não, mas já faz quase 1h30 que nós estamos aqui batendo papo e a gente ainda não chegou na atual paróquia do senhor, que é São Sebastião. Isso. O senhor falou que termina pós-ordenação, né? Passou pela Penha, né? Isso. Foi para Dumont, ficou 8 anos. Se eu não estou errado aqui nas contas, a gente chegou em 2013. Isso. Em Dumont. Em 2014 eu fui para Sertãozinho. 2014 vem para Sertãozinho. Para Sertãozinho, lá na São Paulo Apóstolo. E depois vem para Batatais. Aí depois eu vim para Batatais. Faz 3 anos que eu tô aqui. Aí você vai, enfim, perto de casa. Como Perto de casa, 10 minutos da minha casa. Graças a É. Deus. E como que foi chegar aqui em Batatais, numa paróquia tão antiga que é São Sebastião? Sim, sim. Eu cheguei de mãos vazias, de coração aberto, para ver, acolher. Dá medo você começar tudo de novo. Dá medo. Você já vinha de Que era uma a quarta caminhada, vez que você estava começando, né? Começando, quarta vez que eu tava começando. Até meus amigos falam assim, nossa, foi corajoso, hein? 4 vezes você mudou. Ué, não é a vocação? Sim. Ir, não ficar parado, né? Então, vamos dizer, é a quarta, espero que seja a última. O senhor é jovem ainda. Que a gente não sabe os desígnios de Deus, o que Deus nos reserva e nos espera. Mas assim, foi muito gratificante vir para cá, né? Começar tudo de novo. E tentar olhar para a paróquia, olhar para a comunidade, olhar para as pessoas, não com o olhar de falar assim, nossa, você vai fazer isso, aquilo. Não, vamos trabalhar junto. Vamos começar junto, né? Vamos estar junto. Eu senti primeiro. Sentir primeiro. Como que é? Não chegou dizendo que fazer isso, fazer aquilo. Não. Vamos tentar, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver quais são os procedimentos que a gente tem que fazer. Então, é muito gratificante isso. Hoje, eu olho lá, 3 anos atrás, né, eu falo, nossa, quanta coisa nós fizemos. Muito. Né? Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, nossa, padre, olha, de quando o senhor está aqui, olha, o senhor pintou a igreja. Eu falei, eu não. Nós fizemos. Né? Olha quanta coisa que o senhor fez. Não, nós fizemos. Porque eu não faço nada sozinho. Né? Nós Sim. estamos juntos. Formamos a igreja, que é Cristo. É o corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Né? É o corpo de Cristo. Então eu falei, não, nós fazemos tudo junto. Né? E eu fui muito bem acolhido aqui, sabe? Eu fui muito bem recebido, fui abraçado aqui pela comunidade. Então, isso demonstra o amor também, a igreja demonstra o amor a Jesus Cristo. Né? E você dizia, né? Uma paróquia antiga. Em 2027, nós vamos completar 60 anos da instalação da paróquia. Então, vamos dizer, é uma vida, né? Eu vou lá, agora tem aqueles quadrinhos, né, que o senhor pediu pra colocar com as fotos, tudo. Fica lá na salão do senhor atende, né? Isso. Fica aqui, para quem tá, o senhor tá sentado igual nós estamos aqui, do lado de cá eu fico olhando lá aquelas fotos antigas, à esquerda ali. Né? Então tem a foto da procissão que saiu do santuário, que era paróquia Bom Jesus da Cana Verde, que desceu não me recordo o nome das ruas, mas que veio no dia 20 de janeiro de 1958, que veio a imagem. Aquela imagem que está no hall de entrada é a primeira imagem de São Sebastião. Da paróquia São Bom Jesus. Saiu do Bom Jesus e foi para lá. Aí já tinha a igreja. É aí que a história ela se torna ainda mais bonita da São Sebastião. Tem um jornal, uma cópia do jornal, que conta a história da inauguração da capela de São Sebastião. Tem todo o trajeto que a procissão faz para chegar lá. E até o horário da celebração. Olha. E tem uma parte que eu achei tão bonita, que ele fala assim que, não vou saber citar ipsis literis, mas ele fala que ergueu-se aos céus a torre da capela de São Sebastião.
Não é, porque quando eu cheguei aqui, eu lembro que a porta de entrada era virada para cá. Pro Nori. Exatamente. Isso. Era essa, não? Era uma mais antiga ainda? Não, tem uma mais antiga. Uma mais antiga, Mais então. antiga. Porque aquela, eu lembro, ela era menor, até eram os claretianos que Isso. tomavam conta. A capelinha original era muito pequenininha. É porque antigamente se fazia era isso. pequena. Então, ela era virada para onde ela é hoje. Depois ela virou para cá, depois voltou para lá de Ela novo. voltou pro original agora. Isso, isso. Ah. Eu brinquei com o Dom Moacir, eu falei, agora eu vou virar ao contrário. Pra casa paroquial. Faz Né? Fica mais fácil. Já né? virou tanto, né? a rodada. Então, pelo amor de Deus. Então, e ela foi ampliada, né? Por Ela isso ficou que a grande. torre não fica na frente dela. Exatamente. Fica no meio dela, Porque onde a torre era a frente da segunda. da segunda. E a torre mantém o local de origem. Origem. Não mexeu na torre. Não mexeu. Então, eu achei tão bonito isso. Ergueu-se aos céus a torre torre de da São capela Sebastião. de São Sebastião. E a celebração teve início às 17 horas. Olha, os detalhes todos. Todos os detalhes. E principalmente nome da comissão que começou. As pessoas. Sim. Esse recorte está lá também. Tá guardado na guardado. secretaria. Eu penso comigo assim, quer dizer, eu tô de fora, eu posso falar, né? O Marco não pode, querer de lá, né? Mas eu vejo que o grande resgate que eu olho para a paróquia São Sebastião hoje, e eu fico muito feliz, quando o senhor falou que foi bem acolhido pelo povo, é porque o senhor acolheu bem o povo. E isso tem feito a diferença. Aham. Eu falo, quando a gente vai pelo próprio... As pessoas voltaram e começaram a estar ali junto e sentir o prazer de participar novamente da vida da comunidade, né? Aham. Isso se aplica à Nossa Senhora Aparecida, que sempre que posso vou lá, e as capelas rurais que o senhor faz, a São Judas. Então, quer dizer, tudo isso faz parte desse conjunto. Eu falo com toda tranquilidade isso. Incrementou, por exemplo, a questão que salta aos olhos agora é a Pascom, né? Sim. Eu não sei Sim. se tinha antes, não, confesso foi. que não sei, mas eu acho que Começou não tinha. comigo. Porque o senhor estava conosco a semana passada lá naquela formação do clero, e o assessor dizia uma coisa interessante. A gente, não é questão de querer aparecer, mas a gente precisa mostrar o que a gente faz. Lógico. Porque senão as pessoas não ficam sabendo. Inclusive, eu vou né? pedir pro Jandim E a para nós. Pascom faz. Nós vamos testar aqui, Jandim, porque até agora tá ligado aqui. Nós colocamos um recurso novo. Tem que testar para mostrar. Ali, ó. sim. Aqui é a Tecnologia. Pascom. Né? Aqui, ó, a página Da né, São lá Sebastião. da São Sebastião no Instagram. Ah lá. Então, de fato, é muito bem alimentado. Quero mandar um abraço pro pessoal aí, pro André, né, que meu parceiro aí em diversas coisas aí, tá sempre pedindo, tá aí, ó, essa daqui, então, Paróquia São Sebastião, sem tudo, BTS. Você que não segue, começa a seguir lá, sempre muito bem informado aí, tudo que acontece. Isso. Ó, você aí, ó, tá vendo aí, ó, já quero aproveitar e fazer a propaganda. 35º Sene, aí, Encontro de Jovens Sene se aproximando. As inscrições já tá aberta, vai ser em setembro. Então, você que tem mais de 15 anos, pode estar procurando lá a secretaria, procurando os agentes de pastoral. Eu tô com ficha do Sene, então... Porque você não é jovem mais. Não, mas eu tô com a ficha para passar para os jovens Passar. fazer. É, Olha lá, só tá vendo? lembrando aí é tudo, são as nossas promoções que tivemos, fotografias, são comunicados que nós damos, e também nós, toda semana temos a nossa agenda. Então é só consultar a nossa Isso, agenda tá aqui, ó. ali, tá tudo ali. Olha lá, Isso daqui é a agenda. Eu abri É a eu agenda. entreguei a data da gravação, tá vendo? olha lá, tá vendo? Então, é bem aqui as promoções, tá vendo? Isso. Matérias O dia, que tem. aí esse daí é o dia do comunicador, que foi na festa da Ascensão, Isso. né, no dia 31 O senhor de reuniu vários maio. comunicadores lá, não só Todos de os comunicadores, paróquias Pascom Aí a aqui foto, da ó. cidade, né? né? Ah lá, A todos foto. os comunicadores da cidade. É o segundo ano que nós Isso, fazemos. Muito Né? bom. Então, ali a nossa página é só consultar. Também temos a nossa página no Facebook. O né? Face eu não abri aqui, mas é o mesmo endereço. Isso, é o mesmo endereço. Obrigado, né? Jandim. Então,
Facebook, tudo. Então, isso nos ajuda também, que nem o senhor disse, não é mostrar, não é para se exibir, Parecia. é para mostrar de fato que está sendo feito. como está sendo feito, como está sendo conduzida a comunidade. E aqui eu quero deixar um parênteses, falar com o pessoal da Pascom, lá da São Sebastião, que como o Padre Marcos, como o senhor disse, é tão acolhedor, o pessoal também é. Porque, claro, não consegue estar em tudo, Aham. né? Mas que nem quando a gente está tendo os encontros de batismo, a gente tira foto, manda para eles. No batizado a gente tira foto, né? A gente sempre fica esperando que no batizado tem alguém da paróquia que vai batizar o filho para a gente poder usar a foto, agora esse direito de imagem, né? Dá tudo assim. Né? Mas assim, então sempre acolhe muito bem, ó, pessoal, aconteceu isso aqui que nós fizemos, manda, eles sempre dão um jeito de estar publicando. E quando o senhor falou, e agora eu quero dar um testemunho dessa acolhida do Padre Marcos quando chegou, que me chamava muita atenção nele, que quando começou a falar assim, gente, a paróquia, a igreja precisa de vocês. Então, se você quiser vir ajudar, se você quiser colaborar, na época da quermesse, ele falava, se você quiser vir varrer aqui, e se caso alguém falar para você que não precisa, vem falar comigo, porque precisa sim. Estamos precisando. E foi tão engraçado que o ano passado eu cheguei pro Padre Marcos e falei assim, padre, se precisar de catequista, né, eu e minha esposa nós já demos catequese, a gente tá aí se precisar, tá? Ela falou, não, tudo bem, qualquer coisa eu te falo. Aí, do nada, a Maria, que é a coordenadora, a dona Maria, me ligou. Eu tava indo para Ribeirão. Marca, amanhã tem uma reunião de catequese pra gente passar os alunos de cada turma. A gente já separou os teus e os da Vanessa, pode vir. Pronto. Tá resolvido. Está resolvido o Fica problema. trabalhar. Eu falei que na igreja ninguém fica sem serviço. Não, Exatamente. não. Tem serviço para todo mundo. Tem para todo lado, para todo mundo, e todo mundo é muito bem-vindo. Muito bem-vindos. Sabe? Eu não sei fazer nada. Recordando. Você sabe varrer chão? Então, vem nos ajudar a varrer, porque nós precisamos de pessoas Desse também para sabe, né? varrer o chão. Né? Outra coisa, a gente ensina. Se precisar, a gente ensina. Né? Então, eu falo que a comunidade ela é dinâmica. Né? O que eu não sei, A gente aprende. a gente A aprende. gente aprende. Mas ninguém nunca sabe nada. Sempre se sabe alguma coisa. Sempre tem. Sempre se pode ensinar algo. Vamos voltar lá. A parábola dos talentos. Né? Perfeito. Qual é o teu talento? O que você sabe fazer? Eu não sei cantar. Mas eu sei tocar violão. Eu não sei tocar violão e nem Eu sei. cantar. Mas eu sei ler. Pronto. Pronto. Então, é colocar o talento dentro da comunidade. Não só dentro da igreja, mas também, vamos dizer assim, muitas vezes na nossa vida profissional também nós devemos saber fazer de tudo um pouquinho. Precisa. Temos que entender de tudo um pouco, né? Então, se precisar derrubar uma árvore, vamos derrubar. Quebrar uma parede, vamos quebrar. Vamos. A Mas gente se pode demorar um pouquinho mais que os outros, mas a gente quebra. né? Então, vamos dizer assim, é saber de tudo um pouquinho, porque a vida, ela nos oferece chances e oportunidades para nós estarmos servindo. Então, Perfeito. a gente serve de uma maneira, você serve de outra, e juntos servimos a igreja. E algo que me encanta na vocação ministerial do senhor, e que nós não estávamos acostumados aqui em Batatais, e que para mim, eu até brinco até hoje com todo mundo, eu falo assim, que a gente vai na missa do Padre Marcos, fala assim, o carinho, o zelo, o amor que salta aos olhos do senhor no momento da consagração. Aquela tranquilidade, aquela calma, na hora que o senhor levanta o Santíssimo, eu falo assim, a gente geralmente baixava a cabeça e levantava. Aí lá, você abaixa a cabeça, você reza, você levanta lá o Padre Marcos ainda com o Santíssimo. Aí você abaixa de novo, agora eu acho... Né? Não tá fazendo aquilo. Não tá fazendo. Não, E aí, tá, ele abaixou. Aí ele ajoelha. Fala, agora ele já vai ajoelhar. Aí ele ajoelha. Você tá ajoelhado ainda. Ele continua ajoelhado. Então, sabe, aquele, assim, sem pressa. Sem sinal. Aquilo ali me encanta. É permitir saborear. Me encanta. Isso. Né? Isso é muito importante. E eu não. E isso desde o começo do meu ministério eu faço. É muito bom, viu? Sabe? Eu não comecei ontem. Fazer Imagina. assim. Eu não comecei a celebrar do jeito que eu celebro hoje. Aqui em Batatais, eu já estava lá. Não. Desde o começo do meu ministério. Sabe? Porque eu falo que nós temos que, de fato, mostrar, né?
uma criança uma vez falou para catequista, né, que foi um padre, ela foi um outro padre celebrar no meu lugar, ela virou para catequista no encontro depois de catequese e falou assim: nossa, tia, foi tão depressa que não deu nem tempo de ver Jesus. Né? Nossa, será que aquele pai tá com pressa porque não deu nem tempo de ver Jesus direito? Então, aí as pessoas já se acostumaram com isso. Já. Isso é Eu falo muito que isso, às vezes, devido às obrigações da comunidade, da correria, da família, às vezes eu não consigo ir na missa toda vez lá na paróquia, né? Até já justifiquei isso pro senhor. Mas a gente vai nas outras comunidades, de fato, a gente meio que Você percebe se assusta, né? Fa- E como o senhor disse, a gente é perceptível que o senhor não começou de ontem a fazer isso. Sim. Porque, e não é algo, se eu tiver errado, o senhor me corrige, mas tipo assim, não é algo pensado simplesmente, é algo muito sentido. Sim. A gente percebe que o senhor está sentindo profundamente aquilo que é próprio da vocação sacerdotal. Porque é mistério. Isso que é Ali interessante. nós estamos na Diante. última ceia. Nós estamos celebrando com Jesus a última ceia derradeira, né? Eu gosto muito do prefácio quinto da Páscoa, que ele vai falar: tornou-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Ali é o momento central pelo qual a gente, vamos dizer, é Cristo que está ali, né? É esse momento, sacerdote, altar e cordeiro, né? Muito bonito, realmente. E é mistério, né? E aí eu volto lá quando eu falei da primeira missa que eu presidi, né? Foi como a carta aos Hebreus, né? Todo cercado de fraqueza, oferece o sacrifício. Sim. Oferece o sacrifício, né? Primeiro pelos seus pecados, depois pelos pecados dos outros. Pois ele mesmo é cercado de fraqueza. Olha só. Né? Todo mundo fala assim: o senhor sempre é assim, o senhor sempre é alegre e tal. Eu falei: não, eu procuro, né? Porque de manhã, quando eu acordo, nem eu me suporto. Nem olha no espelho para De não ter que manhã, brigar. eu Não, também. porque eu já brigo comigo mesmo. Nem eu me suporto, né? Mas a gente, né? O senhor tá sempre rindo, o senhor tá sempre alegre e tal. Não, eu tenho meus momentos, às vezes, de rabugice. Todos nós É? temos, né? Mas eu penso, a comunidade não tem culpa da minha dor de cabeça, Não da está minha bem mente hoje, né? travada. Vai. Vamos dizer, vamos, né, vamos saber separar as coisas, né? Padre, o senhor falou uma coisa que eu queria tocar. Como vocês sabem, nós estamos no mês vocacional. A igreja, como esse mês temático, ela coloca no primeiro final de semana, agora dia 13 de agosto, nós celebramos aí o dia do ministério ordenado, mas geralmente foca a questão do padre, né? Então não se fala às vezes nem do bispo nem do diácono, é a questão do padre, mas é do ministério ordenado que nós somos chamados a refletir. O segundo final de semana é a família, né? Por isso que está ali colocado o dia dos pais, etc., e por aí afora. Depois nós temos a vida religiosa consagrada e também depois os leigos e leigas. Para os diáconos, nós temos no mês de agosto o seu patrono São Lourenço, no dia 10 de agosto. E um santo que eu queria que o senhor falasse um pouquinho, assim, não historicamente da vida dele, mas, por exemplo, São João Maria Vianney, que é segunda-feira, dia 4 de agosto. Isso. O dia de São João Maria Vianney. No dia de hoje nós estamos celebrando, né? Um santo que tem tanta, assim, tantas histórias, né? Porque ele foi escolhido, como podia falar assim, vamos pegar um outro sacerdote, né? Inteligente. Porque escolheram Inteligente. Cura d'Ars. É porque São João Maria Vianney, ele falava que não era tão inteligente. Não. né? Porque tem tanta história sobre o Cura d'Ars que é, assim, fantástica, né? Muitas que eu conheço, né? Diz que ele foi mandado para Arnes, que era bem lá nos Fim do mundo, né? fim do mundo da França, justamente por ele não ser tão inteligente. E tem uma história, né, que eu acho que até tem um monumento na entrada de Ars, que tem ele e o menino, né, que ele para o menino e fala assim pro menino: onde que fica a igreja? Né? Aí o menino indicou o caminho, né,
da igreja. Aí ele falou assim pro menino: como você me indicou o caminho da igreja, eu te indico o caminho do céu. Aí disse que o menino riu, olhou para ele e falou assim: padre, se o senhor não sabe chegar na igreja, imagina Como é que você vai me ensinar aí pro como céu? você vai me ensinar a ir pro Tá céu. difícil mesmo, né? Diz que passou um tempo, o menino morreu, né? E ele chegou lá, a igreja caindo, tudo, a comunidade daquele jeito, bagunçada, né? A sociedade toda perdida. Diz que ele começou timidamente, foi acolhendo, foi mostrando o valor da Eucaristia, o valor de confissão, né? Reza a lenda que ele, uma vez, bateu uma pessoa na porta dizendo que não tinha uma cama para dormir. Ele foi lá, catou a cama dele e deu. Olha. Passou a dormir no chão, né? Diz que usava sapatos surrados e, enfim. De fato, uma vida de doação, né? Ao ponto de permanecer várias horas dentro do confessionário, atendendo as confissões da cidade inteira. E ele transformou a cidade através da sua presença. Então, isso demonstra, ele mesmo escreve, né, que o sacerdote é o coração de Jesus na humanidade, né? Então, ele transformou a vida a ponto de toda Paris ir até Arles para poder se confessar com ele. Os grandes da corte para ir se confessar com o cura d'Ars. Por isso ele é considerado patrono dos párocos, justamente pelo seu zelo pastoral, pelo seu zelo ministerial, né? Então, ele deve ser exemplo para nós, né? Ele deve ser exemplo para nós. Eu fiz, agora eu não me recordo de uma frase que eu escrevi no meu agradecimento, que fala, né, que se a gente conhecesse de fato o sacerdote, morreríamos não de pavor, mas de amor. Né? Então esse amar, né? Esse amar. Então, eu não me recordo se foi ele que disse que se estivesse andando o anjo e o sacerdote, se o anjo encontrasse o sacerdote, ele se ajoelharia diante dele, né? Isso é muito profundo, então né? isso demonstra que, de fato, somos configurados a Cristo, bom pastor, né? Então, essa configuração que nós temos. Então, pelo exemplo, pelas atitudes, pelo zelo, então ele é considerado o patrono dos párocos, né? É bonita a história dele. Muito bonito. Se a gente olhar a eu história conheço algumas dele, coisas assim que a gente ouve, né? A história dele é muito bonita. Que bonito, né? que belo. Então, sabe assim, é saber de fato doar-se, né? É uma entrega realmente sem reservas, né? Sim, sim. E hoje a gente vê, o sacerdote faz isso. E às vezes eu fico olhando a vida do sacerdote e falo, meu Deus do céu, às vezes celebra não sei quantas missas no final de semana, aí chega domingo à noite, tá cansado, porque quer queira que não, as pernas cansam, a mente tá cansada, a voz já foi, e aí às vezes acaba a missa 8h30 da noite, ainda vai pro hospital, às vezes dá uma unção, que eu já vi isso acontecer num domingo, sem jantar, e aí não tem quem faz a janta em casa, porque não tinha ninguém em casa. Isso. É tudo isso, né? Sabe, então... tá longe da família, longe longe que eu digo assim, não geograficamente, mas não tá junto. Isso. Porque alguém poderia dizer assim, mas você também tá longe, você não mora com essa... Mas você construiu uma outra família, você tem sua esposa, seus filhos, o padre é solitário. E aí se cumpre aquela palavra que Jesus disse para Pedro quando ele pergunta, né? Nós deixamos tudo para te seguir. O que nós vamos ganhar? O que nós vamos ganhar com isso? Né? Ganha 100 vezes mais nessa e na outra vida. Né? 100 vezes mais. Né? Então, é saber se doar. Né? Doar até doer. Né? Isso aí. Essa doação total que a gente tem. Padre, nós estamos aí, a hora não para, a hora passa, estamos caminhando para o encerramento. Eu gostaria de agradecer imensamente o senhor,
dizer que eu sou muito grato pelo senhor estar na Paróquia São Sebastião, muito grato pela acolhida que o senhor tem comigo, com a minha esposa, com a minha família. Outra coisa que me marca muito também foi logo que o senhor chegou, a Maria Eugênia agora tá mais quietinha, né? Mas o senhor lembra que ela era muito espoleta, ela não parava quieta. E a gente fica preocupado, né? E uma vez eu cheguei pro Padre Márcio e falei, Padre, o senhor desculpa, a Maria Eugênia é muito agitada, mas a gente vai tentar segurar mais ela. E o Padre Márcio falou assim, deixa, ela é criança, deixa. Na hora que ela começar a entender, vai chegar um momento que ela vai parar. Mas agora não adianta. A igreja tem que ser um lugar prazeroso para ela. Então, sempre assim, muito carinhoso, muito acolhedor. E eu quero agradecer o senhor muito por ter aceito o nosso convite de estar vindo aqui no podcast. Eu que fico lisonjeado. Vixe. Eu fico agradecido, é melhor. Vamos usar outro termo. Eu fico muito agradecido por esse carinho, né, de vocês sempre ter sei que sempre me acolheu, né? Ter me convidado para vir aqui. Repito, é o primeiro, né, que eu fiz. Mas foi bacana, né? Se quiser. Não, foi gostoso, né? Foi um papo de família, né? Isso. Então, Um papo entre irmãos. isso, entre irmãos, de fato. Só faltou o café e o bolinho. Ah, então, mas eu acho que já tá lá na cozinha já. Então, mas agradeço o carinho seu, irmão Marco, por estar lá conosco, nos ajudando nessa grande missão nossa. Ao irmão Francisco, que sempre carinhoso, está sempre presente ali comigo, sempre que sempre que eu preciso, ele está sempre disposto a ajudar-me, e principalmente esse carinho que a gente tem, né? Que não começou hoje, né? Não, já vem começou há uns Já vem de tempos antes. atrás, Já vem de né? antes. Então, isso eu agradeço de coração o convite por estar aqui. E sempre que precisar, sabe que pode contar comigo. Vamos em contar. todas as precisões. Peço, né, como diria o saudoso Papa Francisco, né, rezem por mim. Sim, sim. Ele Exatamente. sempre terminava as falas dele pedindo reze por mim. Eu peço reze por nós, né? Principalmente nesse mês, vamos colocar de modo especial todas as nossas vocações, sacerdotais, religiosas, familiar, os leigos e leigas. Lembrar também de todos aqueles que fizeram parte de nossa vida, os nossos queridos catequistas, então que a gente possa rezar também por eles, né? Nesse mês, eu já vou dar uma tarefinha, então, né? Já deixo a tarefa. A gente tá falando, ele sempre né? encerra as celebrações dando uma tarefa pra gente. Uma tarefinha. Então, a tarefinha, né, fica aí para todos nós, de fato, nesse mês, intensificarmos as nossas orações, pedindo ao Senhor que envie santas vocações para nós. E parabéns pelos 25 anos de sacerdócio. muito né? A obrigado. gente até agora não falou. Muito Francisco, obrigado. só despedida O também. jubilando, jubileu de prata, né? Graças a Deus. Olha, ele disse, né? A gente não sabe onde vai chegar, né? Eu sempre falo assim, quando eu vim da Diocese de Franca para Ribeirão Preto, né? E recebi a notícia que aqui não existia diácono permanente, nem iria existir. Não vou ser diácono, acabou, pronto, vou conformar. Aí depois, quando veio o convite com o Dom Joviano, eu achava que eu já estava, não vou conseguir, não é possível. Depois, aí, aquela situação toda, que nós ficamos sem bife, sem papo, aí, mas, e aí A gente vai pagar quando eu faço terapia assim, para ele superar tem esse mais, trauma. mais de 10 anos, e aí eu penso assim, 25 anos de sacerdócio, às vezes eu olho para um padre João Ripoli, que eu brinco assim, que eu o tenho como um santo, porque convivi muito com ele lá em Santo Antônio, Cajuru, Altinópolis, e é uma pessoa assim meio sistemática, mas que quantos anos? 61 anos de ordenação, ou 62, se não me engano. Por aí. É muita coisa, né? Sim. Ele fez meu matrimônio, eu chamei-o para padrinho de ordenação, porque realmente... Então, são tantos padres que eu poderia estar citando os nomes aqui, que a gente admira e que fazem parte da nossa vida, essa vocação belíssima, né? Eu aproveito aqui para agradecer o Padre Marcos, porque, primeiro, pela sua solicitude. É uma pessoa assim, quem conhece sabe, quem não conhece, então fique sabendo. Ele é muito receptivo. O Padre Marcos, qualquer pessoa que chega que ele nunca viu, a pessoa sai encantada do contato com ele. E nós o convidamos, né? Aí nós tivemos que parar, que ele celebrava para a gente lá em Madre Teresa de Calcutá, é uma casa de passagem que nós temos.
E agora, como a parceria, nós tivemos que fazer algumas modificações. A capela de São Miguel, agora só falta pintar. Aí nós vamos marcar a inauguração. Com certeza. E aí o padre vai voltar a celebrar as missas que ele celebrava toda semana para os nossos acolhidos daquela casa, complexo ali, da antiga FEBEM, aqui em Batatais. Então, nosso muito obrigado, nosso Deus lhe pague. É nomeado por decreto do nosso arcebispo como assessor eclesiástico aqui de uma das nossas casas, das casas ali do complexo da FEBEM em Batatais. Então, nosso muito obrigado. Eu fico muito feliz porque o senhor é uma pessoa que é igreja, o senhor é presente. Eu vejo porque eu tento ser, né? Que às vezes os compromissos não deixam, mas às vezes eu vejo aqueles eventos que o Sandro falou, o Padre Marcos está aqui. Aí eu olho, eu sentei junto com ele um dia e falei para ele, não, eu procuro vir. Né? O dia que nós recebemos as relíquias, o Padre Marcos estava aqui. Então isso é realmente fantástico. Então, nosso muito obrigado. E hoje vocês não terão a minha bênção, mas sim uma bênção sacerdotal. E eu que agradeço, né? Vocês também completaram 11 anos de ordenação diaconal, parabéns também. Amém, né? Então, é formar a igreja, né? Formar a igreja de Jesus Cristo. Então, fiquei muito feliz, muito obrigado pelo convite e estou à disposição para aquilo que necessitar. Vamos explorar mais. Com certeza, né? E a você que nos acompanhou aí, que Deus abençoe. E lembrando, rezemos então pelas vocações. Nos dê a bênção então, Padre. Com certeza. E que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Não perca o nosso podcast Entre Irmãos. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu.